Canelada. Boa tarde, meus amigos. Começando mais uma edição do Canelada, a primeira deste domingo, dia 29 de dezembro, já com 2025 na boca do gol. E começando o ano que vem por aí, a gente já sabe, já começa tudo de novo. É Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, Copa Libertadores, aquela correria toda no futebol brasileiro e também no futebol internacional. Então vamos aproveitar os dois Caneladas de hoje, desse domingo, dia 29, para relembrar o que aconteceu em 2024. Vamos combinar assim, nessa primeira edição a gente relembra o Campeonato Brasileiro de 2024, que terminou com o Botafogo campeão, e na segunda edição, mais tarde, a gente fala sobre tudo o que aconteceu na Copa do Brasil, que terminou com o título do Flamengo do técnico Felipe Luiz. Eu sou Vitor Boni e para falar, para relembrar, fazer essa retrospectiva, estão comigo Fábio Piperno, Bruno Prado e também Mauro César Pereira. Então vamos lá. Campeonato Brasileiro 2024, que assim como em 2023, ficou entre Botafogo e Palmeiras. Mas o destino dessa vez foi diferente. O Botafogo até ameaçou em certo momento deixar a liderança escapar, teve uma sequência ali de empates na reta final do campeonato, mas quando chegou o momento decisivo, o Glorioso cresceu e terminou dessa vez com o título, o primeiro em 29 anos. Botafogo, que havia ganhado em 1995, acabou com o tabu, acabou com a sequência sem vencer o campeonato nacional e voltou a levantar o troféu em uma temporada mágica da equipe comandada pelo técnico Arthur Jorge. Vamos falar por blocos desse campeonato brasileiro. Primeiro, claro, nessa disputa por títulos, que teve o Botafogo, teve o Palmeiras, mas em certo momento teve o Fortaleza, teve o Flamengo também, que acabou largando a competição de pontos corridos para focar no mata-mata, e ali até o Internacional chegou a ameaçar ter uma reação e buscar a primeira colocação do campeonato. Fábio Piperno já me olhou de forma um pouco questionando, mas ficou ali, sonhou. Teve gente que sonhou com o título. Isso a gente pode falar. Por mais que talvez parecesse improvável, teve gente que acreditou que poderia conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2024. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Boa tarde. Suas considerações iniciais nessa retrospectiva que a gente faz do Campeonato Brasileiro de 2024, que terminou com o título do Botafogo. Boa tarde, Boni, um abraço a todos. Bom, primeiro que sonhar não custa nada, como diria o célebre Saberredo lá, né? Mas, saindo do campo dos sonhos, né, e colocando de volta os pés no chão, a gente tem que considerar que foi realmente uma temporada em que, de novo, talvez o grande adversário da equipe do Botafogo tenha sido a própria autoestima do clube, né? Nem sempre tão em ordem, mas que dessa vez acabou não se tornando aí uma grande rival para o Fogão. Enfim, o Botafogo soube lidar com essa pressão diferente do ano passado, fez um Brasileirão de 79 pontos, que é uma campanha excelente, indiscutivelmente excelente. Foi o melhor time dos dois turnos. Então foi um campeonato brasileiro em que o Botafogo não deixou dúvida nenhuma e, curiosamente, em uma temporada em que ele arranca muito mal. Ele fez um pífio campeonato carioca, iniciou a Libertadores perdendo 2 jogos, teve até a sua classificação para a segunda fase colocada em risco, mas acabou avançando e depois disso fez uma campanha muito boa, eliminando Palmeiras, São Paulo, arrasando o Peñarol no primeiro jogo da semifinal. Agora, vale lembrar uma outra coisa. O Botafogo, ele se sagrou o campeão da Libertadores com 17 jogos, né? Muita coisa, quer dizer, mostrando que foi um clube que também trabalhou bastante, né? As coisas não foram fáceis para o Botafogo, mas que vamos lá, de maio para frente, aí sim teve nesse pedaço da temporada, um ciclo irrepreensível aqui no futebol sul-americano. Bruno Prado, muito boa tarde para você. E o que você achou desse Campeonato Brasileiro, que terminou de forma diferente em relação a 2023? Até parecia que o destino poderia ser o mesmo, mas no fim, deu o Botafogo, Bruno Prado. Bom, boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Foi uma conquista merecida. O Botafogo terminou 6 pontos na frente do Palmeiras, chegou a 79, tirando os 90 pontos do Flamengo em 2019. É uma pontuação boa, assim, tem times com um pouco mais de 80 pontos.
não passa muito disso normalmente, né? 81, 82, normalmente é por aí. Então o Botafogo fez uma boa campanha em relação a outros anos de Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi muito bem, principalmente nos duelos contra os melhores times do campeonato. O Botafogo, se pegar o confronto contra os 5 primeiros, ele só perde 2 pontos para o Fortaleza, no empate lá em Fortaleza. Ganhou todos os outros jogos, ganhou 2 vezes do Palmeiras, 2 vezes do Flamengo. Com o Fortaleza uma vitória em empate, ganhou 2 vezes do Internacional. Isso acabou fazendo uma diferença até em comparação com o próprio Palmeiras, que foi muito mal, não ganhou nenhum jogo entre os 5 primeiros. O que mostra que o Palmeiras até recupera na campanha contra as outras equipes do campeonato, mas o Botafogo acabou prevalecendo, conquistando esse campeonato. E o confronto direto, né, mostrando essa questão dos grandes jogos, foi decisivo, né, com a vitória do Botafogo no momento em que o Palmeiras chegou a assumir a liderança e o Botafogo venceu. É um time bem diferente do time de 2023, foi reforçado do time base titular que termina o campeonato. Só o Marlon Freitas era titular em 2023. O Bastos chegou durante 2023, mas não jogava. Enfim, é um time muito diferente. Ainda tem vários no elenco que estiveram no ano passado, mas o time titular foi muito modificado, um time forte. Um quarteto ofensivo que eu gosto bastante, porque eles se encaixam, não que sejam brilhantes, são todos bons jogadores, mas principalmente que eles juntos deu uma liga ali, as características desses jogadores, que são jogadores diferentes uns dos outros, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Uma conquista merecida do Botafogo. Campeonato de pontos corridos tem uma lógica, não é um campeonato tão aleatório, apesar de ter surpresas, acontecem surpresas. Mas eu divido a Série A do brasileiro mais ou menos em 3 blocos. E acho que eles são equilibrados, não é uma discrepância de um bloco para o outro. Eu coloco um bloco de times nota 7, vamos colocar assim, que para mim estão nesse bloco: Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Dificilmente, o Fortaleza teve o seu momento, enfim, mas dificilmente o campeão brasileiro não seria um desses 3, porque são os 3 melhores. Aí tem um blocão para mim, que é um blocão nota 6 ali, que principalmente nos mata-matas, eles podem ganhar desses times 7, mas nos pontos corridos vai faltar alguma coisa. E um bloco nota 5, que tem normalmente os times que vêm da Série B. O Cuiabá, que estava 4 anos na Série A, era desse bloco, mas que ali na luta contra o rebaixamento, que a gente vai falar depois, 1 ou 2 desses que escapem, esse bloco nota 5 aí tem uns 5, 6 clubes. Se 1 ou 2 escaparem, alguém desse bloco nota 6 pode vir ali para baixo, que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, por exemplo. Então é um campeonato que tem uma lógica. E para mim, 3 times podiam ganhar. Ganhou Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que acabaram sendo os 3 primeiros. O Flamengo, pelo calendário, também acho que acabou prejudicado, e pelas escolhas do próprio Flamengo, por avançar um pouco mais nas Copas. E ali, naquele momento de agosto, setembro, que afunila as Copas, ele sai da briga e fica entre o Botafogo e o Palmeiras. É isso. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Um campeonato que coroa essa nova fase do Botafogo, né? Um Botafogo com uma SAF comandada pelo John Textor. O Botafogo consegue fazer investimentos que algumas temporadas, poucas temporadas, aliás, muito recentemente não conseguia fazer. Um Botafogo que sofria e agora termina esse Campeonato Brasileiro vencendo vários fantasmas e levantando a taça, Mauro César. Boa tarde a todos. Eu acho que assim, o Botafogo, né? Vou falar assim, o botafoguense, né? O torcedor, o cara que é Botafogo, aproveitou uma oportunidade. Porque esse é um momento que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Por quanto tempo essa SAF, no caso, o Botafogo pertence a um grupo, uma holding, chamada Eagle, que pertence ao americano John Textor, que tem outros clubes, e que por uma série de circunstâncias o time acabou sendo muito reforçado. Uma delas, o fato de jogadores como Luiz Henrique e Almada virem para cá, Brasil, para poder servir de ponte, e seguir por um outro caminho, seguir para o Lyon, seria a ideia inicial. Alguns jogadores como o Igor Jesus, que o Botafogo o tempo todo já querendo emplacar em outro mercado, até porque ele foi parado na seleção brasileira, embora tenha terminado o ano com 12 jogos sem marcar um gol. Curioso isso, né? No jogo contra o Pachuca, ele completou 12 partidas sem fazer um gol sequer. Titular da seleção brasileira, porque fez um gol no Chile. Tem uns negócios também que acontecem no futebol brasileiro meio esquisitos, mas enfim. Então, assim, aproveitou a oportunidade, ganhou 2 títulos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. É claro que o dono do time faz promessa à torcida, mas a gente sabe que depende de uma série de outras questões, né? Depende da situação do Lyon envolvido com uma série de problemas lá de transferban, uma dívida muito grande que tem a Rouge também, tem um credor lá com uma dívida grande, 500 milhões de dólares. Então, a gente não sabe até quando vai haver investimento, porque, ao contrário do que pensam, eu diria, os mais ingênuos, isso não é um hobby que o cara está botando dinheiro ali para montar um time para se divertir.
negócio. É um negócio, ele tem uma estratégia de altíssimo risco, porque ele traz jogadores para o Botafogo, que 4 jogadores consomem praticamente toda a receita do time em 2023, o que evidentemente deixa claro que essa conta não fecha. O potencial de faturamento do Botafogo não é o potencial de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Vasco, né, para você tentar chegar lá em 800 milhões, 900 milhões, 1 bilhão, tanto que esse ano deve fechar um pouco mais de 400. Não é muito diferente do que o Fluminense conseguiu ano passado ganhando a Libertadores também. Não se aproxima, porque não tem o mesmo apelo, torcida tão grande. Então, nesse ano foi formado um time muito forte, com jogadores dos mais caros já contratados pelo futebol brasileiro, mas que, na verdade, não são contratados pelo clube, né? São contratados pela holding e pertencem a ela. Então, circunstancialmente, estão no Botafogo, podendo estar no Lyon. Como do Segovinha, que foi do Botafogo para o Molenbeek, depois foi lá para o Oriente Médio. Você teve o Adrielson, que bateu no Lyon e voltou. Teve o Perry, que foi e ficou. Tem o Jefinho, que bateu e voltou. Então, e até o final do campeonato, quando terminou o campeonato, e até a janela de janeiro, o que se constata? O Textor não conseguiu fazer nenhuma grande venda dos jogadores que passaram pelo Botafogo. As transferências foram todas dentro da holding. O que eu quero dizer com isso? O Botafogo aproveitou muito bem uma oportunidade, porque não se sabe por quanto tempo o Botafogo terá times tão fortes. Porque não é autossustentável. Isso é matemático, gente. É só olhar o balanço, ver o faturamento, você fala como é que fecha essa conta. É porque faz parte de um grupo. Se para ele for interessante, por alguma situação, a manutenção ou a contratação de outros jogadores nessa situação, o Botafogo vai se aproveitar disso. Mas depende muito da estratégia dele. E é sempre bom lembrar, se ele coloca o jogador no Lyon, ele tem que se adequar ao fair play financeiro, que é o desafio que ele tem lá. Aqui no Brasil não tem controle de nada. Você pode atrasar pagamentos, como faz o Corinthians, você pode tomar transferban e ser campeão brasileiro a si mesmo, né? Você pode fazer qualquer coisa aqui. É um mercado desregulamentado. Então, para ele é estratégico, porque ele pega, por exemplo, o caso do Almada, estava nos Estados Unidos, tira de lá, ele não pode colocar direto na França, deixa aqui. O cara ajuda a ganhar um título, um ótimo jogador, né? Ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Copa Libertadores. Em 6 meses. E logo depois fala, estou indo embora para a França, porque já estava tudo acertado. Já tinha me comprometido que eu iria para lá. O cara veio aqui. Então, o Botafogo funcionou para ele como um entreposto comercial. O cara fez uma transição no Brasil. Só que o time aproveitou, e a torcida aproveitou porque comemorou 2 títulos. Agora, por quanto tempo isso vai ser? Acho que essa é a conversa importante. Porque a gente encerramos o ano, chegamos ao final do ano, com muita gente, não, todos os times têm que virar SAF, né? Aí o São Paulino que olha e fala assim, não, o São Paulo vai apertar os cintos em 2025 porque tem que reduzir sua dívida de curto prazo e tal. Vira SAF. O Atlético Mineiro é SAF, estão quebrando o pau lá um tempão com os donos da SAF. Em 21, quando não era SAF, mas eles colocaram dinheiro e depois viraram credores e donos do clube, eles eram maravilhosos. O Atlético perde 2 finais, não vai para a Libertadores, aí não presta mais. O Vasco ficou à deriva. Acabou a empresa que comprou o Vasco, o presidente recuperou o poder, não aparece ninguém. A SAF não é uma solução para todos os problemas, depende, há SAFs e SAFs. E você vai encontrar também clubes que vão virar empresa, times que vão virar empresa e que, de repente, o dono, ele não quer disputar títulos, ele só quer ficar ali no meio da tabela. O Bahia vai para a Libertadores. Será que o Grupo City vai ter a intenção de montar um time para ser campeão da Libertadores? Talvez não. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, o Bruno sempre fala, o único time do Grupo City que é realmente competitivo é o Manchester City. Todos os demais são coadjuvantes dos seus campeonatos, uns mais, outros menos. Mas não são hegemônicos, não são dominantes, nenhum deles. Então, depende da estratégia do dono. O Bragantino também, né? Que não tem uma estratégia de comprar jogadores jovens. Mas não é para ser campeão. Não consegue montar, né? Mas e nem parece querer ser campeão, né? Sim. O negócio é contratar novo, revende. Aí sentiu bastante também com essa subida aí de custo, né, do futebol no Brasil também por uma série de fatores, SAFs também, patrocínios que cresceram para as casas de apostas e tudo mais. Eles já venderam Claudinho, Arthur, Fabrício Bruno, Léo Ortiz. Sim. Então eles fazem negócio. E parece ser essa a ideia. Né? Eles investem bastante, até tiram jogadores jovens de times grandes e depois revendem. Uns dão certo, outros não, uns mais, outros menos. Mas acho que o Botafogo aproveitou um momento para comemorar 2 títulos. Agora, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Pode ser em 25 outro time forte? Pode. Se por alguma situação a estratégia dele é apontar nessa direção. Mas não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza de nada, porque uma coisa é você ter um Palmeiras com time forte. É autossustentável. O clube tem faturamento, ele tem um time, ele tem dívidas equacionadas e ele produz jovens jogadores, vende muito bem. Então essa roda está girando. O Flamengo é a mesma coisa. O Fortaleza encontrou ali dentro da sua realidade também, virou SAF parcial, mas antes disso, né, encontrou também uma maneira de
ter bons jogadores, bem melhores do que aqueles que normalmente tinham, com um técnico que faz um trabalho de longo prazo e torna-se competitivo. Mas não é o caso específico do Botafogo. O Botafogo foi uma coisa assim, de uma hora para outra. E tudo que vem rápido pode ir rápido. Tudo vai depender dos negócios do dono da holding, né? Se vai interessar para ele ou não. O Molenbeek, lá da Bélgica, um time pequeno, que ele comprou, foi para a segunda divisão. Ou seja, se todos os times da holding fossem ser hegemônicos, ele ia investir para o Molenbeek ser campeão belga também. Mas não parece ser esse o propósito. E o Lyon, que correu até risco de rebaixamento na temporada anterior, ainda não é um time que brigue pelo Campeonato Francês. Ele nem pode, né, colocar mais jogadores, que tem que se acertar lá, tem que vender jogadores para conseguir atingir um certo faturamento. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que o fato de uma SAF ter sido tão dominante na temporada, ganhando o Brasileirão e a Libertadores, no caso, falamos muito aqui do brasileiro, não significa que seja um caminho de certeza, a única direção a ser seguida, tampouco que isso vai ser 100% seguro. E acho que o Vasco é o bom contraponto disso tudo. Tem exemplos de SAF até dando certo, Botafogo, né? Acho que o Cruzeiro é um exemplo de uma SAF que está conseguindo fazer o que se propôs a fazer, né? Que é salvar realmente o clube, não foi campeão ainda, mas pelo menos conseguiu tirar da situação da lama que vivia o Cruzeiro, e tem outros exemplos que o Mauro citou também, um exemplo de situações muito ruins. Pode falar, Piperno. Tem que ser, assim, eu acho que é fundamental comparar com o que era antes da SAF. Então, você citou, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 2 anos de Série B, sem nenhuma perspectiva de voltar, fez campeonatos muito, muito ruins e tal. Aí ele vira a SAF. No 3º ano, ele joga a Série B e volta. Então, agora, ele ficou aí no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Então, em relação ao que era o Cruzeiro de 4, 5 anos atrás, ok, houve um avanço. Tá? Foi, aliás, quando volta para a Série A, ele quase cai, ele quase retorna para B. Se manteve, jogou a Sul-Americana, foi vice, agora fez um Campeonato Brasileiro razoável. Então, assim, eu acho que houve um avanço. Agora, a questão é saber o seguinte: qual é realmente o objetivo do Cruzeiro? É voltar a ser candidato a, quem sabe, buscar outra vez o protagonismo, ou é ficar nesse meio? Ele pode muito bem, enfim, a família lá, o Pedrinho, fala, bom, olha, pô, a gente, né, enfim, injetou uma grana, o clube também não é lá um grande gerador de receita e tal, então vamos nos estabelecer aí no meio, investir em categoria de base. O Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro sub-20, está fazendo uns garotos lá de bom nível, quem sabe surge algum talento para vender e tal, mas assim, a nossa SAF não é uma SAF para competir com os outros, né, mais ricos, que estão sendo protagonistas nesses últimos anos. Isso pode ser um caminho, isso pode ser uma estratégia, um objetivo do grupo. Eu não sei ainda qual é. Agora, como as SAFs são empresas privadas e tal, ela pode se dar ao direito de ter esse posicionamento como objetivo. É possível que o torcedor talvez não entenda isso. Agora, o empresário que colocou o dinheiro, pagou dívida e tal, que está fazendo investimentos, ele pode fazer essa opção. Ou seja, a minha opção é por manter um time de bom nível e tal. Quem sabe amanhã, depois, morder uma, né, enfim, beliscar uma vaguinha lá para a Libertadores, né? Mas eu não tenho bala suficiente para disputar um título, e disputar um título grande aqui no Brasil é muito caro, então não vou mais colocar, sei lá, 500 milhões no bolso, 1 bilhão no bolso, porque o meu, enfim, objetivo não é esse. Assim, o torcedor vai ter que aprender, em alguns casos, em algumas SAFs, a encarar essa realidade também. Mas todo mundo vai sair fazendo as maluquices que o Atlético Mineiro fez, e agora o buraco continua grande. Quer dizer, como é que o Atlético vai conseguir manter o nível de investimento de alguns anos atrás com um time que mal conseguiu vaga para a Sul-Americana? Quer dizer, não é fácil. Quer dizer, o investidor, ele também vai olhar, ele vai fazer conta. Geralmente ele é um empresário de sucesso em outra atividade e fala, opa, esse negócio também está me levando para o buraco. No caso do Botafogo, como faz parte de uma holding que tem um braço importante como é o Lyon, eu acho que isso se torna mais enigmático ainda. O Textor pode muito bem falar, bom, ganhei 2 títulos, bacana, valorizamos a marca e tal, nossa capacidade de geração de receitas não é tão grande assim, mas ufa, felizmente tivemos premiações e vamos participar desse Super Mundial agora, que vai dar mais um fôlego lá na frente. Então é o seguinte, eu já estou no Mundial, a base está aqui.
pego uns 2, 3 que são meus destaques. Agora é o seguinte, vai todo mundo para o Lyon, termina o campeonato francês. O Lyon, hoje, objetivamente falando, ele pode até sonhar com um vice-campeonato francês nessa temporada. Ele está ali, tá ali naquele... Tem um bolo hoje no campeonato francês, do 2º ao 6º, um bolo de times separados por poucos pontos. Dá para sonhar, nenhum deles vai ameaçar o PSG. Mas, ou seja, ganha uma vaga para a próxima Champions e aí, quem sabe, eu posso fazer negócio. E tem mais uma coisa. Termina a temporada na França, nessa coisa maluca dessa holding, ele ainda pode pegar uns 2, 3 e mandar de volta aqui pro Botafogo para jogar, enfim, o Mundial. Sei lá qual o tipo de maluquice que passa pela cabeça dele. Mas tudo isso é possível e tudo isso o torcedor vai ter que entender. Quer dizer, para mim também não está claro qual é o objetivo, não só da SAF Botafogo, mas de nenhuma delas. Olha, eu quero continuar falando sobre o tema SAF, até puxar um exemplo que eu acho muito interessante, mas para pegar esse gancho, queria colocar na tela um gráfico muito interessante que a nossa produção preparou também, já que a gente está falando desse bloco de times que disputaram o título, a evolução dos times no campeonato com relação às suas posições, né? Então a gente tem o Botafogo sempre muito estável ali, sempre brigando pelo título desde o começo do campeonato, por mais que o começo da temporada não tivesse sido muito legal do Botafogo. O Palmeiras, que foi o vice-campeão, também sempre brigando lá em cima. O Flamengo começou bem, acabou caindo, né? Nesse meio de temporada mudou as suas prioridades, mudou o treinador, acabou ficando em terceiro. Tem o Inter em quinto ali, que teve uma arrancada espetacular nessa reta final de campeonato, mas o quarto eu quero destacar, que é o Fortaleza, que fez uma temporada sensacional, já é mais uma temporada boa do Fortaleza, e cito o exemplo deles porque, para mim, é o que deveria ser o planejamento de um clube para venda de SAF. O Fortaleza montou a sua SAF, tanto que o Marcelo Paz deixou de ser o presidente para virar o CEO, mas vai vender a sua SAF nas condições que achar melhor, porque se organizou com as suas próprias pernas, né, Bruno Prado? Se organizou sozinho e quando quiser, quando achar que é o momento certo e nas condições certas para o clube, aí sim vai vender a sua SAF. Ao contrário dos vários clubes que a gente citou aqui, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, que venderam suas SAFs para se salvar a existência do clube como um todo, né, Bruno? Foi isso mesmo. O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, já falei algumas vezes em alguns programas, falando bem assim, na prática. Na prática não foi isso, mas os times continuaram existindo. Mas, de verdade, são times que acabaram e da maneira que eram, e praticamente começou outro time. Eles, por más gestões, no Cruzeiro foi uma coisa até bem destacada, mas Cruzeiro, Botafogo e Vasco não conseguiam mais ser competitivos. Eram times que frequentavam a Série B. O Cruzeiro caiu uma vez só, mas ficou 3 anos. Vasco e Botafogo caíram com frequência. O Vasco caiu pela primeira vez em 2008 e continua esse sobe e desce. Até nesse ano ele faz uma boa campanha, termina em 10º. Mas ninguém tinha certeza. Será que o Vasco não briga lá embaixo de novo? Ano passado brigou até a última rodada. Então, são times que tentaram dessa maneira e acho que nem tinham muita saída, se reergueu. Fortaleza é outro tipo de projeto. Fortaleza se organizou, ficou 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, até num momento que a Série C tinha um mata-mata depois da fase de grupos. E o Fortaleza algumas vezes chegou com boa campanha no mata-mata e perdia o confronto que valia o acesso, que era o confronto de quartas de final. Os semifinalistas já subiam para a Série B. E aí, quando ele sobe para a Série B, já era um time num processo de reestruturação. Ganha a Série B no primeiro ano, quando sobe, depois de 8 anos de Série C. Em 2018 ganha a Série B. E desde 2019 está na Série A. E só em 2020 que fez um campeonato que brigou para não cair. Em 22, enquanto estava em junto com o brasileiro, tinha Libertadores e Copa do Brasil, ele chegou a ficar na zona do rebaixamento, mas depois, quando saiu das Copas, ele pulou para o 8º lugar. Pegou até uma vaga na pré-Libertadores. Então é um trabalho bem consistente. Hoje é SAF, mas não tem esse desespero, né? Tem que vender de qualquer maneira, tem que salvar o clube que está quebrado. Então o Fortaleza tem essa tranquilidade. Fortaleza, 4º lugar no Brasileiro, não é a primeira vez, já foi 4º em 2021 e neste ano fez mais pontos do que em 2021. Já foi semifinalista de Copa do Brasil, vai disputar pela 3ª vez uma Copa Libertadores e antes desse período recente no Fortaleza, ele nunca tinha disputado uma competição internacional. Eu lembro bem quando em 2019, ano que ele volta à Série A, ele fica em 9º,
ele se classifica para a Sul-Americana. E o Fortaleza exaltou bastante. Pela primeira vez, vai disputar uma competição internacional. E já foi finalista dessa Copa Sul-Americana lá em 2023, né? Então, é um trabalho bem consistente do Fortaleza num outro cenário, mas é um trabalho que a gente tem mais a perspectiva que dure mais tempo, que seja algo mais a longo prazo. E, Mauro, é claro que o Fortaleza, se a gente compara com esses times, o Flamengo, Vasco mesmo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, são proporções diferentes, esses clubes são clubes de massa, mas acho que tem que se espelhar no que fez o Fortaleza, né? Claro que são situações e contextos diferentes, não dá para achar que existe uma fórmula mágica, mas se a gente pensa no processo ideal de transição para uma SAF, eu acho que o Fortaleza é o que mais se aproxima disso, né? O Fortaleza, em tese, nem precisaria virar SAF, né? E foi uma opção do clube de vender parte ali, um percentual do seu futebol. Agora, o que o Fortaleza fez leva tempo, né? Saiu da 3ª divisão para a 2ª, passo a passo, organizando. Aí vai se apresentando aos poucos ao mercado como um clube organizado, que paga em dia, com uma estrutura, montou lá o seu CT. Aí os jogadores que vão para lá, começou a buscar jogadores do Sul, Sudeste, que normalmente não faziam essa rota, exceto em final de carreira. Era dificilmente sair dos times do Sul do país para jogar no time do Nordeste, a não ser quando está para pendurar chuteiro e o mercado se fecha aqui. Geralmente é o que acontecia. Ou jogadores mais fracos. Aí começou a pegar jogadores de um nível melhor. Buscar jogadores, me lembro, do Botafogo, do Vasco. E aí os caras vão para lá e isso começa a circular no meio. Não, o clube aqui é organizado, paga em dia, corre tudo direitinho, o trabalho é bom. Trabalharam com o Ceni saiu, foram buscar o Vojvoda. Não foi um tiro aleatório, eles pesquisaram no mercado um técnico com determinado perfil, encontraram, deu certo. Mas toma tempo, né? É porque as pessoas estão percebendo o Fortaleza agora de uns 2, 3 anos para cá. Mas o cara que torce pelo Fortaleza, quem desenvolveu esse trabalho, está ralando desde a 3ª divisão. E o Fortaleza, em algumas ocasiões, mas 3 pelo menos, ele chegou na reta final da Série C e não conseguia subir para B, perdia no final. Até para o Macaé, perdeu uma vaga com o Castelão lotado. Chegava na hora H, fraquejava. Então era aquela decepção e o time enterrado na 3ª divisão, com uma torcida numerosa e com potencial para pelo menos estar na B e não saía da C. O que significa o quê? Receitas muito menores, jogando com times pequenos, muitos times pequenos, enfim. E consegue chegar nessa estabilidade. Eu acho que é uma grande história que mostra o quão absurdas são assim, as situações vividas por times grandes que não conseguem se recuperar. E se o Fortaleza tem essa condição, é claro que tem. Pega o PIB lá do Ceará, compara com o PIB de São Paulo. Pega o tamanho da torcida do Fortaleza, que é grande lá, mas compara com a do Corinthians ou a do São Paulo. Como é que o Fortaleza consegue se organizar e esses clubes não conseguem? Como é que conseguiram transformar o Cruzeiro praticamente numa massa falida? Só não acabou porque não é empresa, era um clube, senão ia falir. Com o Ministério Público, polícia batendo lá na sede do clube. Como é que conseguiram fazer isso com o Cruzeiro e o Fortaleza se organizou? Né? Então, é um grande exemplo que poucos querem seguir. Porque tem o tal do remédio amargo, né? É demorado, leva tempo. Quantos erros foram cometidos no processo, tentativas que não funcionaram, mudanças de rumo, até encontrar a receita do sucesso. Certamente não foi tão simples. Então é preciso tempo, capacidade, boa vontade, paciência, transparência. E essas características não fazem parte da rotina de muitas agremiações por aí, não. Então, tá aí o exemplo. Mas quem quer seguir? Se você olhar o próprio Internacional, né? Ficou ali brigando pela posição com o Fortaleza, no final perdeu por 3-0, foi para o 5º lugar. O Internacional vendeu 50 anos, é um dos times da Liga Forte que vendeu por 50 anos 20% do direito de transmissão do campeonato. O que significa mais ou menos o seguinte: se Grêmio e Inter receberem 100, durante 50 anos o Grêmio recebe 100, o Inter recebe 80, porque ele pegou antecipado 20%. Né? São 50 anos, gente, e vários fizeram isso, o Inter foi um deles. Aí contratou vários jogadores, tem um elenco caro, jogadores que pegam um Alan Patrick, mas o cara chega livre, tá, vai ver quanto ganha, vai ver a folha de pagamento, muito alta. O clube tem dívidas, tem problemas, então é outra pegada. Você olha a tabela, é tudo parecido, mas por dentro é bem diferente. O Inter é um clube que, em tese, tem um potencial maior do que o Fortaleza, claro, para conseguir mais resultados, mais faturamento e tudo mais. O caso do Fortaleza é espetacular. E só virou SAF parcial depois, é bom lembrar isso. Depois ele vira. Porque, e é bem diferente, por exemplo, de casos como o do Cruzeiro. O Cruzeiro agora é uma espécie de... Vou dizer que é um hobby, porque o dono do clube ele é apaixonado pelo... O dono do time, né? É apaixonado pelo Cruzeiro. Mas é um
é parte dos negócios de um homem, de uma família. A mesma coisa acontece com o Atlético. Se amanhã, por alguma razão, como disse o Pipeno, chegar lá e falar, porra, cara, os negócios não estão muito bem, eu não posso ficar direcionando tanto dinheiro para o futebol, porque eu tenho que cuidar do meu negócio aqui, né? Porque, na verdade, esses times, eles vão drenar a receita, mas dificilmente vão gerar uma quantidade de dinheiro que cubra essas despesas. Então, esse dinheiro tem que sair de algum outro negócio que o cara tem. Seja supermercado, uma construtora, uma fábrica de carro, não importa. Você está tirando dinheiro daqui para colocar no time de futebol. Se em algum momento você sentir que não dá para fazer, né, por alguma razão, chega lá o diretor financeiro da empresa e fala, olha, o negócio é o seguinte, aqui tivemos uma queda e tal. O cara vai fazer o quê? Ele vai colocar o negócio dele em risco. Vale para qualquer um, tá, gente? Por conta de um time de futebol? A tendência é não. Então, na verdade, esses SAFs são, assim, muito frágeis, eu entendo. E agora, no caso do Atlético, você percebe que aconteceu isso no final do ano, né? Muita gente criticando os torcedores, influenciadores. Alguns eram apaixonados pela família Menin em 2021. Nossa, não sei o quê. Antes, temos um shopping, podemos nos endividar à vontade, porque o Galo tem um shopping. Tem um shopping. Tá bom, então tá legal. Você vai vender o patrimônio para pagar a dívida. Chegou uma hora que a dívida chegou a patamar de bilhão. A dívida é muito grande depois com os benfeitores do clube, aí virou SAF, tal, eles são donos do Atlético. Não adianta ficar esperneando, reclamando, são donos. E o Cruzeiro é a mesmíssima situação. É o dono do Cruzeiro. E os dois clubes não conseguem sustentar. É só olhar quanto que gera de receita e quanto custa os elencos montados. O Cruzeiro fez inúmeras contratações esse ano, encerrou o ano pensando em Gabigol, em Dudu. Não são jogadores baratos, né? Dispensou outros mais baratos, quer dizer... assim, não se mantém. O Fortaleza, eu acho que se mantém. O Fortaleza está andando com as pernas dele. Não tem uma pessoa colocando dinheiro do próprio bolso ali para sustentar o Fortaleza. Ele está andando da maneira que pode, do jeito que pode. Digamos, potencializando, inclusive, alguns jogadores, né, que em baixa em outros clubes vão para lá e o técnico consegue fazer com que eles rendam bastante. Dentro de um modelo de jogo definido, procura jogadores certos, muitos jogadores velozes e tal, atacantes de lado, então, porque compõem bem o time dentro da proposta de jogo que eles têm. Mas, repito, isso leva tempo. Ninguém quer perder tempo. Todo mundo quer tudo muito rápido. Você vai vender 50 anos de direito de transmissão? Tudo bem, o negócio é para ontem, cara. Daqui a 50 anos eu não vou estar aqui para ver. Aliás, o presidente desses clubes, certamente, possivelmente, nem nasceu ainda, né? Se daqui a 50 anos, quando acabar esse negócio, o presidente tiver 49, ele ainda vai nascer. É bizarro isso aí, é um negócio bem esquisito. É a impressão que a gente... Não a impressão, né? Mas... O que realmente acontece é que, em muitos desses clubes associativos, o presidente quer que na gestão dele acabe tudo bem, a imagem da gestão dele fique boa. E no Fortaleza é um trabalho pensando no clube, né, Pipero? E mais uma temporada de afirmação desse Fortaleza, que só nos últimos anos conseguiu ganhar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Classificou para um torneio continental pela primeira vez. Foi para a Libertadores pela primeira vez. Chegou a uma final de Sul-Americana e agora... faz uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, né, Pipeno? Sim, e provavelmente vai ter uma temporada 2025 menos difícil do que foram todas essas. Por quê? Porque em 2025 o Nordeste vai ter 5 times no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia aí há milênios. Então, isso significa que a dificuldade logística para se disputar um campeonato em um país continental vai ser menor. Por isso o time vai ganhar mais tempo para treinar, descansar, vai ter uma série de benefícios. Teve um ano aí que, por exemplo, Fortaleza tinha só a companhia de mais um clube nordestino. Então ele tinha que fazer um monte de viagens para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para BH, enfim, para Porto Alegre, etc. Agora não. Agora ele vai jogar na Bahia, ele vai ter um clássico contra o Ceará, ele vai jogar contra o Sport. Então, isso aí vai significar uma série de vantagens. Mas a SAF do Fortaleza, pelo menos assim, a gente entende o que é. Uma SAF voltada a manter um clube, né, agora uma empresa de futebol. O core business dessa empresa é um negócio chamado futebol. Todo mundo sabe o significado disso aí. É diferente, e repito a comparação com os dois mineiros, primeiro, em relação ao Cruzeiro. Bom, em relação ao Cruzeiro, o dono tem outros negócios também. A gente não sabe, então, qual o tamanho do fôlego financeiro que ele vai ter para manter esse projeto. Então, por isso que eu disse antes, eu não sei se o projeto do Cruzeiro é, de fato, se tornar protagonista por um período prolongado, ou vai se contentar em bloco intermediário.
No caso do Atlético, por exemplo, são vários donos, né? Os mecenas. E aí, todos eles têm o mesmo objetivo, quer dizer, eles pensam igual, eles pensam a mesma coisa em relação ao futebol, ou eles vão continuar pensando a mesma coisa, porque até agora eles só colocaram no bolso. O Atlético não deu ainda claramente o retorno que eles imaginavam. Agora, você tem vários modelos pelo mundo. Por exemplo, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele tem várias empresas, né? Como se fosse uma SAF com vários donos. Então, você pega, por exemplo, a Audi. A Audi tem lá uma fração. Tem outras marcas que também têm outras frações. Isso, em algum momento, vai poder ser replicado aqui no futebol brasileiro? Eu não sei. Acho que ninguém tentou isso agora. Enfim, pelo menos até agora. Mas é possível que surja algum outro modelo mirando isso aí. Então, tudo isso é muito recente, mas também é muito cedo para que a gente fale, olha, esse é o modelo que deu certo e todo mundo tem que seguir por aí. Tenho muita dúvida ainda. Então, a gente vai ver no futuro como que vai ser esse cenário no futebol brasileiro, mas, de qualquer maneira, a gente tem que dar os parabéns para o Fortaleza, mais uma grande temporada do Fortaleza, indo para a Libertadores, fase de grupos, vaga direta, e chegou a disputar o título. E, em certo momento, chegou a liderar o campeonato por uma rodada, se eu não me engano, né? E chegou à primeira colocação, não teve gás até o final, mas... E só uma coisa, além do Textor, além do caso do Bahia, em algum momento também esse mercado vai receber mais investimentos de fora. E, inclusive, acho que não vai demorar muito para que apareçam investimentos, por exemplo, sauditas. Veja, a Arábia Saudita agora vai sediar uma Copa do Mundo. É evidente que é um país que quer mostrar ao mundo uma outra face, quer se tornar um polo também de entretenimento. Então, o futebol é uma parte integrante importante dessa estratégia. E o Brasil, né, por tudo que representa o Brasil no futebol, certamente deve estar na mira desses caras para amanhã, depois, chegarem aqui e começarem a comprar alguma coisa. Não sei se frações de clubes ou se o clube todo, mas, enfim, não me surpreenderia se isso acontecesse assim, num prazo curto. Até porque tem bastante tempo até a Copa de 2034, que já foi confirmada na Arábia Saudita. Né? Então, tudo faz parte desse projeto. Agora, para fechar essa parte da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, não tem como não falar do Palmeiras, que sonhou com o tricampeonato consecutivo, igualar o que fez o São Paulo em 2006, 2007 e 2008, disputou até o final, mas acabou pecando em algumas partidas decisivas, né, Mauro César? O Palmeiras, que caiu cedo, de certa forma, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores, teve um semestre praticamente para pensar apenas no Campeonato Brasileiro, mas nos jogos decisivos, nos jogos em que precisava do resultado a qualquer custo, o Palmeiras acabou decepcionando e ficou pelo caminho. Às vezes parece que a crítica, especialmente da torcida e de uma ala da imprensa, parece que o Palmeiras foi rebaixado. Não foi, disputou o Campeonato Brasileiro, mas que ficou devendo em alguns momentos, ficou, né, Mauro? Assim, o Palmeiras colocou a própria régua lá em cima, né? Porque ganhou muitos títulos nos últimos anos. É natural que a partir do momento que você chega nesse patamar e você não teve um enfraquecimento técnico, assim, perdeu o Endrick, mas surgiu o Estevão, contratou jogadores do meio do ano. Então, se o time não ficou mais fraco, o técnico é o mesmo, o salário continua em dia, o elenco é forte e tem sido vencedor, campeão, todo ano ganhando alguma coisa, você espera o quê? Que ele ganhe mais títulos. E ele foi eliminado muito rapidamente dos dois mata-matas, os dois em casa, né? Que, aliás, é um ponto que eu acho que o Palmeiras precisa tentar entender por quê. Um time que sofre 7 eliminações em Copa do Brasil e Libertadores consecutivas, todas em casa, isso é um negócio, no mínimo para parar e pensar. E no Brasileiro, ele ficou só jogando essa competição. O clube que ficou à sua frente, o Botafogo, dividindo atenções, inclusive em momentos decisivos. O Botafogo faz um jogo terça-feira contra o Palmeiras em São Paulo, precisando vencer, o Palmeiras jogando pelo empate. Na quarta viajaria para a Argentina para no sábado jogar a final da Libertadores. O Palmeiras só está jogando só o Brasileiro e o Palmeiras perde esse jogo. Toma 3 gols em casa. É evidente que não foi bem. É claro que não foi bem. Você olha a colocação final, foi vice-campeão e tal, mas é menos do que poderia apresentar. Até porque o Botafogo, de fato, ele deu suas pipocadas durante o campeonato e foi dando chance ao Palmeiras de encostar. Cuiabá em casa, Maracanã. Cuiabá foi no Engenhão. Maracanã foi o Criciúma, que foi rebaixado. 2 rebaixados tomaram ponto.
O Vitória depois de novo, né, quando o Botafogo de novo ficou à frente do Palmeiras, empata com o Vitória. E o Palmeiras não soube aproveitar. Então, acho que foi uma temporada aquém. Ganhou o Tricampeonato Paulista, numa final contra o Santos, que era um time naquele momento de Série B, inclusive. Isso é pouco para aquilo que se espera do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo puseram as suas réguas no alto. Então, se você passa uma temporada e você não ganha um título, e você, no caso do Palmeiras, é eliminado tão precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores, muito cedo, muito longe de chegar na fase decisiva, é claro, ou você ganha um brasileiro, como o Palmeiras ganhou ano passado, ganhou em 2023, ou então realmente fica devendo. E ficou devendo. E acho até que, assim, e não foi pior por conta do Estevão. O adolescente carregou o time nas costas várias vezes, mas foram várias vezes. Não foram poucas, não. E de várias maneiras, de várias formas. Você pega até um jogo assim, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio, Marquezinho fechando o gol, Palmeiras perdendo várias chances, criando várias chances. 1-0, gol de quem dele? Um gol de centroavante, pegando a bola no rebote. Gol de falta, gol de centroavante, cortando para dentro e batendo, dando assistência. Quer dizer, o garoto carregou o time realmente. Então foi um rendimento abaixo do que se espera. E repito, porque o próprio Palmeiras colocou a régua lá no alto. E aí, evidentemente, a expectativa é muito grande e não a correspondeu. Bruno, acho que dá para dizer que o Palmeiras ficou devendo nessa temporada e, de novo, como o Mauro falou, em termos de resultados, se a gente olha para a tabela, não foi algo terrível, não foi uma temporada terrível do Palmeiras, mas o torcedor esperava muito mais e até ficou na bronca com relação à presidente Leila Pereira também, né? O torcedor cobrando muitas contratações. Eu até acho que o Palmeiras foi ativo no mercado como poderia ser, Maurício. O Campeonato Paulista pega um dos destaques, que foi o Rômulo, que acabou não tendo muitas oportunidades. Deu um chapéu na Juventus para contratar o Felipe Anderson, mas o que ficou faltando mesmo foi o desempenho nessas partidas que eram consideradas finais, por dizer assim, né, Bruno? O Palmeiras, pegando até as outras competições, a Copa do Brasil e a Libertadores, ele teve problemas contra os melhores times. Ele cai da Libertadores para o Botafogo, na Copa do Brasil para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, ele não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados. Então, nas 3 competições mais importantes, os grandes jogos, jogos contra os melhores times, acabaram complicando a vida do Palmeiras, né? Que o Palmeiras fez uma pontuação que é meio básica ali dos pontos corridos contra os pequenos. O Botafogo contra o Criciúma, por exemplo, fez 1 ponto, o Palmeiras fez 6. O Palmeiras fez 6 no Cuiabá. Teve a derrota para o Vitória em casa, essa foi ruim para o Palmeiras, mas o Palmeiras soma mais pontos entre os mais fracos do campeonato do que o Botafogo, mas teve um desempenho muito ruim entre os mais fortes. Então, isso é o que deve ser observado no Palmeiras para os próximos anos. Não acho que a política de contratações do Palmeiras seja um problema. Não é tão fácil assim você trazer grandes jogadores. O Palmeiras erra, acerta, mas eu concordo com a linha assim, de manter uma base, de mudar aos poucos. E também acho que o ano do Palmeiras foi abaixo dos outros porque o Palmeiras está num processo de mudança de um time base. O Palmeiras ele tem um time que, pegar a partir de 2020, quase todos os jogadores que enfrentaram o Santos naquela final do Maracanã no início de 21 ainda estão ou estavam no clube até pouco tempo. Então o Palmeiras ele veio com esse time base por muitos anos. E agora, acho que em 24, marcou talvez o final desse time base. O Palmeiras está tentando montar uma outra base, que pode ser com o Felipe Anderson, por exemplo, que não jogou bem em 24, mas é um cara que pode jogar bem no Palmeiras, com o Maurício, o próprio Giai, jogadores que o Palmeiras trouxe e outros que ele vai trazer. Aníbal Moreno chegou também nessa temporada, o Richard Rios firmando, porque Zé Rafael não termina o ano como titular, Dudu não termina o ano como titular, Rony não termina o ano, o Marcos Rocha até que sim, mas entra e sai, Piquerez teve uma lesão, então foi uma mudança de base do Palmeiras que eu acho que pesou também no desempenho da temporada. Piperno, o que o Palmeiras pode tirar de positivo dessa temporada para 2025? Porque realmente ficou devendo em alguns momentos. No geral, essa temporada de disputar o título mais uma vez. Mas se a gente pega o exemplo que o Mauro citou, o jogo contra o Botafogo, um jogo que o Palmeiras só tinha isso por disputar, enquanto o adversário focado, dividindo as suas atenções, né? E o Palmeiras podendo depender apenas de si mesmo para ser tricampeão brasileiro. Mas chega no momento decisivo e não consegue. Até mesmo na última rodada, que a esperança já não era tanta, mas o Palmeiras tinha que ter feito a sua parte. Vencido o jogo contra o Fluminense, perde em casa por 1-0, um time que estava brigando contra o rebaixamento também.
Então, o que dá para tirar de positivo dessa temporada do Palmeiras, pensando em 2025, que é uma temporada que a gestão da Leila já falou muitas vezes o quanto dá importância para essa temporada, especialmente pelo Super Mundial, que o Palmeiras quer fazer uma competição digna, né? Um desempenho digno. Bom, o que dá para tirar de positivo de 2024 é o Estevão, talento absurdo. Que fica só 6 meses. Que fica mais 6 meses. E um outro garoto que é muito promissor, o Vitor Reis, que eu também acho que depois do Mundial acaba indo embora. Acho que é isso que o Palmeiras teve de positivo. Fim do comentário. Acabou. Oi? Acabou, é isso. Sabe por quê? Veja, o Palmeiras, na antepenúltima rodada do campeonato, o Palmeiras entrou em campo como líder. Então, a campanha no Brasileiro está muito longe de ter sido, enfim, um desastre. O Palmeiras acabou sendo vice-campeão brasileiro. Para a maioria para quase todos os outros participantes de um campeonato disputado como é o brasileiro, até que seria um resultado, né, bem aceitável, palatável e tal. Mas no caso dos resultados do Palmeiras, há outros fatores que a gente tem que considerar. A campanha do Palmeiras contra times do G6 foi a pior em 10 anos. O Palmeiras ganhou um jogo da turma do G6. Um jogo contra o São Paulo, 2-1, gol por sinal do Flaco Lopes, no último minuto, uma partida em que o São Paulo começou, aliás, com o time misto. O São Paulo não deveria ter feito isso, fez. E assim mesmo, o jogo foi duro e tal. Depois, durante o jogo, o São Paulo colocou mais alguns titulares, o Palmeiras tirou os seus. E no final das contas, quando o São Paulo até tinha mais titulares que o Palmeiras em campo, o Flaco Lopes fez um gol de cabeça lá e o Palmeiras ganhou. Venceu por 2-1. Então, contra a turma do G6, o Palmeiras ganhou um jogo, que foi esse de São Paulo. Aí o Palmeiras teve 2 empates contra o Flamengo, um empate contra o Fortaleza, em que a arbitragem foi danosa para o Fortaleza, a gente já falou muitas vezes isso. Um empate contra o Internacional e um outro empate contra o São Paulo. Então, de 2015 para cá, se pegar todos, são 10 campeonatos brasileiros, é muita coisa, é uma década de campeonato brasileiro. Então, o pior desempenho do Palmeiras nos confrontos contra o grupo do G6 foi exatamente nesse. Então, isso tem que merecer uma reflexão. Outra coisa, Palmeiras, ele ou pelo menos iniciou o ano, muito melhor do que seus rivais domésticos, os paulistas. Muito bem. O Palmeiras contra o Santos, ele levou uma vantagem no Campeonato Paulista, né, mas era um Santos de Série B. Jogou contra o São Paulo, empatou. Jogou contra o São Paulo, a tal da Supercopa, empatou e perdeu o título nos pênaltis. Jogou contra o Corinthians. Veja, o Corinthians foi o 10º colocado no Campeonato Paulista. O Palmeiras deixou uma vitória escapar no final. E contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro ganhou um jogo e perdeu outro. Ou seja, mesmo nos clássicos estaduais, o desempenho do Palmeiras também foi mediano. O segundo jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro é aquele que, se ganha do Corinthians, poderia ter evitado toda essa ascensão que teve o Corinthians e poderia ter dado mais força para o Palmeiras disputar o título. Por outro lado, foi o Corinthians que ganhou e acabou crescendo no campeonato, tirando um pouco da confiança do Palmeiras. Se tivesse vencido o Corinthians, o Palmeiras teria entrado em campo na última rodada contra o Fluminense, dependendo só de uma vitória. Então, veja, foram muitas coisas negativas. O torcedor fica com essas bobagens de contratação, que não sei o quê, que tem que mudar a política. Lorota, quer dizer, isso é coisa da turma lá da tinta. Porque veja só aqui, gosto de pichar muro. 2023, nós discutimos muitas vezes aqui sobre a política bastante econômica do Palmeiras em relação às contratações, e eu era defensor disso, porque a base do Palmeiras era meio sobrenatural. O Palmeiras trouxe 2. Trouxe o Richard Rios, jogador que vai dar um lucro absurdo. O Palmeiras gastou €1 milhão e trouxe o Arthur, recontratou o Arthur, jogador vendido com lucro. E o Palmeiras, mesmo assim, só com esses 2 reforços, o Palmeiras ganhou o Brasileiro e o Palmeiras não venceu a Libertadores por conta de um dos maiores erros de escolha cometidos por um técnico do Palmeiras em todos os tempos, que foi deixar o Hendrick no banco muito tempo e 1 jogo e meio da semifinal contra o Boca, que isso foi imperdoável.
O Abel, sim, o maior vencedor. Admiro muito, já cansei de elogiar. Acho uma grande contratação do Palmeiras nos últimos tempos, mas ele vai ter no seu currículo esse erro grotesco. Não fosse esse erro grotesco, provavelmente o Palmeiras, além de ter vencido o Brasileiro, também teria chegado à final da Libertadores de 23, mesmo, repito, com duas únicas contratações. Em 24, foi provavelmente o ano que o Palmeiras mais gastou na sua vida com reforço. Algum deles foi, assim, fez grande sucesso em 24? Não. Eu acho que o Felipe Anderson ainda pode se recuperar. Maurício é um bom jogador. O Aníbal, é um jogador razoável e tal. O Giai, acho que é um jogador de futuro. Mas, assim, algum deles já arrebentou? Não. Então, só para o torcedor entender o que eu estou falando, é o seguinte, em 23 não trouxe quase ninguém e o Palmeiras ganhou um grande título, poderia ter vencido o outro, não fosse o erro do técnico. Em 24, contratou um monte e não ficou muito longe de alcançar os resultados, desejáveis. Não foi um ano trágico, longe disso, mas foi um ano de erros e foi um ano em que certamente o Palmeiras tem muito a aprender com as lições deixadas aí. E o Palmeiras ficou com esse vice-campeonato. Então, a gente fechando essa primeira parte da tabela, falamos dos 5 primeiros, agora os outros classificados a Libertadores. E começando pelo São Paulo, que ficou na 6ª colocação. Depois tem o Corinthians, que teve essa arrancada, já a gente vai falar do Corinthians. E o Bahia também ficou em 8º, com os títulos do Botafogo na Libertadores e do Flamengo na Copa do Brasil. Abriu-se um G8 até a 6ª colocação, vaga direta na fase de grupos, que foi o São Paulo quem conseguiu essa última posição. Corinthians e Bahia na pré-Libertadores do ano que vem, pré-Libertadores de 2025. Agora, falando do São Paulo, Bruno, foi uma temporada que começou dessa maneira empolgante, né? O torcedor ficou muito feliz com o título da Supercopa, aposta pelo Thiago Carpini, que sai muito cedo, termina o Paulista, ele já logo sai, acaba sendo eliminado para o Novo Horizontino no Morumbi. Entra o Zubeldia, traz uma energia, mas o grande objetivo do São Paulo, que era conquistar algum torneio de mata-mata, acabou ficando pelo caminho, saiu nas 2 quartas de finais, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Termina o ano no G6, que eu pelo menos considero um resultado legal pelo que se esperava do São Paulo nessa temporada, pela qualidade do elenco do São Paulo, mas termina de forma talvez um pouco sem sal pelo desempenho que foi nessas últimas rodadas. Como que você avalia essa temporada do São Paulo que consegue a vaga na Libertadores, Bruno? Eu acho que foi dentro do normal do São Paulo atual, que deveria ser muito melhor, claro. O São Paulo Futebol Clube deveria ser um time muito mais poderoso do que é atualmente. Mas dentro do que é o São Paulo atual, e quem disputou a temporada de 2024 foi o São Paulo atual, acho que foi uma temporada normal, ok. Era mais ou menos isso. Aí vão dizer, mas em 2023 ganhou a Copa do Brasil. Sim, verdade, um título que foi legal, o São Paulo nunca venceu, é um título nacional, eliminou o Palmeiras, ganhou o final do Flamengo, que são os times poderosos aí dos últimos anos. Mas ganhar um mata-mata não significa que o time está num patamar diferente, que ele se reestruturou. Não acho que a diferença técnica entre os times da primeira divisão seja tão grande. Então é possível que no mata-mata você consiga vencer um time que é melhor que o seu. Nos pontos corridos essa diferença fica mais clara. Dificilmente o São Paulo vai ganhar um campeonato brasileiro por pontos corridos. No mata-mata, se der tudo certo naquele ano, naquele momento ou na parte final da competição, você pode vencer. O mesmo São Paulo que derrotou o Palmeiras e o Flamengo, ele quase caiu para o Sport no Morumbi, tomando 3 gols. Ele fez 2-0 no Recife, fez 1-0 no Morumbi, tinha 3 gols de vantagem. O Sport fez 3 gols dentro do Morumbi e levou para os pênaltis. E o São Paulo passou. Então, a realidade é essa, sim. O São Paulo é um time competitivo. Não acho que é um time ruim, também não é um time maravilhoso, é um bom time. Acho que no nível aqui do futebol brasileiro é um bom time que pode, num dia bom, dar trabalho e derrotar times que são melhores que ele. Mas no dia que ele não está no seu máximo, ele se enrola, ele perde 2 jogos para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Ele faz 1 ponto com o Juventude no campeonato, jogando um jogo em campo neutro, em Brasília, não foi em Caxias, e depois perdendo no Morumbi. O São Paulo empatou com o Juventude em Brasília, o Juventude optou por jogar lá e perdeu no Morumbi. Esse é o mesmo time que no ano passado ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Então o São Paulo ele é um time que daquele blocão que eu falei no início, acho que tem 3 clubes numa nota 7. Palmeiras, Flamengo e
Botafogo. Aí tem um blocão nota 6. E alguns nota 5, que nesse último ano, para mim, eram, antes de começar o campeonato, os 4 que tinham subido: Vitória, Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma e o Cuiabá. O São Paulo é desse blocão nota 6. Então, num bom dia, ele vai incomodar os times do bloco de cima. Mas no dia ruim, ele vai se enrolar com os times de baixo. Então, é isso, assim. Com um pouco mais de sorte, ele poderia ter passado pelo Botafogo, se bem que eu acho que já teve muita sorte de chegar nos pênaltis. Mas se tivesse um pouquinho mais, ele poderia ter acertado um pênalti a mais que o Botafogo? Poderia. E aí fazer uma semifinal com o Peñarol. Assim como poderia ter tomado uma goleada espetacular no primeiro tempo no Rio de Janeiro, poderia ter vencido o segundo jogo, no jogo da volta. Isso, e poderia estar numa semifinal com o Peñarol. Acho que o São Paulo até seria favorito contra o Peñarol e chegar numa final com o Atlético, que para mim era um jogo igual. Então, assim, mesmo se o São Paulo passasse pelo Botafogo, seria claro que o Botafogo é um time melhor que o São Paulo. Então, o que o São Paulo tem que trabalhar nos próximos anos, e por enquanto está distante disso, é para que ele seja um time que naturalmente ele encare um confronto com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Flamengo, de igual para igual. E não como um time que não é favorito, que eventualmente pode surpreender. E que ele principalmente dispute o título brasileiro por pontos corridos com esses times. Coisa que o São Paulo hoje não consegue. Ele consegue dificultar no mata-mata até vencer. Mas pontos corridos, o máximo que dá para fazer é isso aí. É 6º lugar, com um pouquinho mais de sorte, um 5º. Se o Inter não dá aquela arrancada que deu, podia ser 5º. Mas não muda muito. Também podia ser 7º, 8º. É ali, é por aí que o São Paulo vai ficar. E vamos ver se nos próximos anos o time começa um processo de reestruturação para brigar de igual para igual com os outros. Hoje ele briga assim, ele briga dentro de um cenário equilibrado de futebol brasileiro que o mata-mata você pode vencer num dia que as coisas estão favoráveis. Mas no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente está falando, o São Paulo chegou perto do seu máximo. O São Paulo fez 59 pontos. O São Paulo em 2018 e 2019 ele fez 63, ele foi 5º e 6º. Em 2020, quando chegou a liderar ali com o Diniz, depois despencou, ele fez 66. Não foi muito mais que isso. Acho que o pico ele fez 59, aquele do Diniz foi até um pouco acima, foi 66. Mas pico, né? Entre 63, 62, assim, entre 59, 63, 62. E se avançasse um pouco mais nas Copas, provavelmente estaria mais para baixo, né? É mais ou menos isso, né? E o São Paulo atual no campeonato de pontos corridos é 6º, 5º, 7º, 8º, não sai muito disso, não. Talvez o grande problema, não um grande problema, mas um dos problemas seja a expectativa criada. Né? A expectativa que se aplica, esse problema se aplica para todos os times, né? Todos os times, todos os torcedores de todos os times acham que tem equipe para ser campeã de tudo. Que o objetivo é disputar todos os títulos. O São Paulo não é assim. O São Paulo hoje, eu vejo eu concordo com você, Bruno. Eu acho que é um time para disputar um G6 e quem sabe ter uma sorte melhor no mata-mata como foi em 2023. Expectativa de lutar por todos os títulos. Hoje o São Paulo atual, pelas gestões anteriores e até a atual, pela parte financeira, ele não tem chance de ser campeão brasileiro. Tem que acontecer algo muito anormal para ele ser campeão brasileiro. Nos mata-matas, com um pouco de felicidade pode dar, mas o São Paulo não entra em campeonato brasileiro hoje para disputar título. Você concorda, Mauro? Acho que a temporada do São Paulo foi o teto do que o time pode alcançar? Poderia ter ido adiante, né? Tanto que perdeu nos pênaltis para o Botafogo. E aí poderia chegar à semifinal da Libertadores. O Peñarol é um time que o São Paulo poderia ter eliminado. Mas eu acho que a expectativa, de fato, ela é desproporcional ao momento do clube e ao time que o São Paulo pode montar. Aliás, a gente pode até discutir se o São Paulo tem condições de ter esse time, porque a dívida está aumentando. Sim. Se a dívida aumenta ano após ano, é sinal de que esse time é caro para esse momento do São Paulo, que paga pelos erros cometidos pela gestão anterior e também nessa, né? Que prometeu equacionar finanças e não conseguiu. E se você observar, tudo isso gerou o quê? Uma Copa do Brasil. Aí se você comparar com o Palmeiras, que passou por uma reestruturação, além de uma Copa do Brasil nos últimos anos, o Palmeiras ganhou Brasileiros, Libertadores, tudo no plural. E títulos paulistas, também no plural. São Paulo ganhou 1. Então é pouco, né? Mas, falamos há pouco, vale para o São Paulo também. Para você ter condições de brigar mais em cima, vai ter que passar por uma reestruturação, vai levar um tempo, o clube tem que se organizar. Mas ninguém tem paciência para isso. Aí a dívida esse ano chegando a quase 1 bilhão, 900 e tantos milhões. Então não tem muito para onde correr. O São Paulo não consegue competir no mercado para trazer jogadores melhores. E ainda comete erros, né? Como o Ramos Rodrigues. Né? Você contrata um jogador caro, que não deu retorno técnico nenhum,
E o pior, pela seleção da Colômbia ele joga, então não é nem que ele está impossibilitado, está machucado, já chegou ao caso da carreira, não, mas ele joga na seleção da Colômbia. No São Paulo não jogou, quer dizer. Por que alguém resolveu investir no Rames Rodrigues, né? Que vinha já há algum tempo sem conseguir jogar em lugar nenhum, com regularidade, dando retorno técnico. E o custo disso. Aí você junta o Rames, mais o outro, tá o Dani Alves lá atrás. Tudo isso torna as coisas mais difíceis. E acho que o Zubeldia também usou pouco a base, né? Eu nem acho que o trabalho do Zubeldia é ruim. Acho que faltou, talvez, usar um pouco a base. Agora, Piperno, o que você acha sobre essa temporada do São Paulo? Se realmente a 6ª posição é uma posição que é justa para o que o São Paulo apresentou nesse ano e se, quem sabe, 2025 pode ser melhor. Já a expectativa de um 2025, um mercado da bola muito menos recheado. Se em 2024 já não foi um ano de grandes contratações, por mais que a gente vê essa dívida, não foi um ano de grandes contratações. Eu até fico curioso para saber como a dívida aumenta tanto no São Paulo, se nessa temporada não teve esses grandes nomes, esses nomes de peso. Tirando, claro, os que já estavam no elenco. Mas dá para esperar algo a mais do São Paulo em 2025? E se essa 6ª posição é justa para o que foi o São Paulo em 2024? Não, você percebe que o campeonato de pontos corridos, esse é o teto. O Bruno, enfim, mostrou muito bem aí qual tem sido o nível de São Paulo, a pontuação média de São Paulo nesses últimos anos, né? Então, se você pegar principalmente essas 4 últimas temporadas, o São Paulo deve ter, a soma dos pontos do São Paulo deve ter dado mais ou menos a do Fortaleza. Alguma coisa parecida. O que significa um novo padrão. Numa competição, claro que, enfim, mata-mata é um outro contexto, outro cenário. Coisas surpreendentes podem acontecer. Eu estou pensando aqui, nos últimos 4 anos, só no ano passado o São Paulo ficou na frente do Fortaleza. Exatamente. E uma posição só. Uma só. O São Paulo passou aí, sei lá, uma década e meia, por exemplo. Aliás, não, eles ficaram na frente. Foi 10º Fortaleza e 11º, então nenhuma. Nenhuma, né? Nos últimos 4 anos o Fortaleza ficou na frente. É isso aí. Então, São Paulo foi 11º. É um novo padrão. O São Paulo ficou mais ou menos uma década e meia em Campeonato Brasileiro, sempre chegando na frente do Palmeiras. A exceção foi aquele de 2000, lá, enfim, a Copa João Avelange, o Palmeiras eliminou o São Paulo. Muito bem. De 2015 para cá, virou. 2015 para cá, são 10 anos de Campeonato Brasileiro. Em 15, o São Paulo terminou à frente do Palmeiras. 16 para frente, são 9 campeonatos, aliás. Palmeiras sempre à frente de São Paulo. Então, isso é uma mudança de padrão. Só 2020 que não. Exatamente. Que foi um ano em que o Palmeiras praticamente abriu mão no Campeonato Brasileiro para ganhar as 2 Copas. Então, e o São Paulo tinha o time lá do Diniz, que chegou a liderar, abrir 7 pontos e tal. Então, não é fácil essa reestruturação profunda. São Paulo vai agora até arriscar um outro modelo, tem um fundo aí que, enfim, o São Paulo imagina atrair investimentos com isso. Agora, não adianta ter ilusão de que vá para o mercado fazer grandes contratações. O torcedor que torce por isso, ele é um trouxa, ele quer ser enganado. A não ser que o São Paulo queira ter, assim, rompantes de Corinthians e, a casa está caindo e tal, eu vou lá para o mercado e vou fazer uma contratação milionária. Me parece que esse também não é o caminho mais indicado para fazer as coisas. São Paulo vai ter que garimpar melhor, vai ter que buscar jogadores de custo mais baixo e de qualidade promissora. Claro que isso não é fácil. Isso implica em fazer várias apostas, algumas vão dar certo, outras nem tanto. Vai haver sempre esse risco, mas é a única alternativa. E apostar muito na base, coisa que São Paulo fazia no passado e que São Paulo pode voltar a ter alternativas promissoras. Aliás, o São Paulo acabou de vencer a Copa Brasil Sub-20 contra o Palmeiras. Uma virada emocionante aí. Não. Agora, para você entender, se o atual técnico do São Paulo, ele também gosta de trabalhar com jogadores com esse perfil. Quanto a isso, eu tenho muita dúvida. E passando agora para a 7ª colocação, e até a produção preparou um outro gráfico, a produção do nosso PH Sperber está um espetáculo para o Canelada. Que coisa, hein? Ele está animado. Porque quando ele começa a mexer com os gráficos, ele sempre tem uma expectativa, uma esperança de que a posição dos times se modifique na classificação final.
Sempre aquela flechinha que tem lá a cor vermelha, coincidentemente. De repente o vermelho, né? Salto. Vai que, né? Vai que mexendo ali nos números dá algum resultado melhor. Mas o nosso PH espera para um segundo gráfico. E a gente nem chegou na parte de baixo da tabela, mas é interessante porque o 7º colocado foi o Corinthians, que brigou praticamente o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E teve uma arrancada nesse final de ano espetacular, 9 vitórias consecutivas e conseguiu essa vaga na pré-Libertadores, algo que parecia muito improvável há 2 meses. Se a gente falasse isso, o torcedor do Corinthians ia chamar todo mundo de louco, se falasse que o Timão ia conseguir uma vaga na Libertadores. Então tem a gente vê no gráfico, essa grande evolução do Corinthians em relação às suas posições no Campeonato Brasileiro. Tem ali quem brigou para não cair também, o Vitória, que ficou muito ameaçado durante algum tempo, teve uma boa reação também com o Thiago Carpini, o Fluminense, que até a última rodada tinha chances também de cair, o Bragantino, que se livrou na última rodada com uma vitória espetacular sobre o Criciúma, e quem acabou levando a 17ª posição, acabou caindo para a 2ª divisão, foi o Atlético Paranaense no ano do seu centenário. E só para completar o Z4 também, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá também foram para a 2ª divisão do Brasileirão. Mas falando sobre o Corinthians, Mauro, um ano de 2024 muito movimentado, talvez o mais movimentado entre todos os clubes da Série A, com muitos erros e alguns acertos que vieram no momento certo. Um ano que poderia ter terminado muito pior, mas que não dá para dizer que foi um ano que passou em branco na memória do torcedor corintiano, né, Mauro? Não, acabou sendo um final de ano excelente, né? Mas isso em função também dos momentos difíceis que o Corinthians viveu e que eram, acho que, incompatíveis com o elenco que já tinha, né? Com os investimentos feitos. Mais jogadores foram chegando, mas o Corinthians já tinha um time que não era para ficar ali na zona do rebaixamento, nas imediações, onde passou quase todo o campeonato. Fez contratações muito caras, de novo, aquela questão, né? Você, no Brasil tem o mercado de regulamentado, então não pagou o Ranieri, mas tudo bem, traz o Memphis Depay. Mas quem vai pagar é o patrocinador, então tá tudo bem. Traz aí o Carrilho também e tal. Vai trazendo jogadores, os jogadores, claro, reforçou o elenco. O time encaixou em dado momento e aí teve uma arrancada espetacular, né? Igualando o Internacional da Abel Braga em 2020, que também venceu 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Fica uma sensação final boa, mas é mais um ano que o Corinthians investe muito e não ganha nenhum título, né? Desde 2017 não ganhou um título relevante e continua investindo, porque a dívida é alta em função também dos elencos caros que o Corinthians mantém ano após ano. Era assim com a antiga gestão. E no primeiro ano da atual gestão, novamente isso aconteceu. O Corinthians tem hoje na sua folha de pagamento o mais caro jogador do futebol brasileiro. E é o clube mais endividado, com 2,4 bi de dívida nesse momento, né? Pelo menos algo em torno disso pelos números divulgados pelo próprio clube. Então, acabou sendo uma sensação boa no final. Mas boa parte da temporada deixou muito a desejar. Tivesse o time se acertado há mais tempo com os reforços que chegaram, poderia ter saído melhor. Por exemplo, foi eliminado nos 2 mata-mata. Ficou pelo caminho na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Não ganhou nenhum dos 2. Mas como chegou quase no fundo do poço, quando já estava sem Copa do Brasil, sem torneio nenhum para jogar no ano que vem, além do Paulista e talvez a Série B, aí veio essa arrancada. Então, o desfecho foi bom, mas o ano, no cômputo geral, o ano ficou aquém. Porque o investimento é alto. O Corinthians tem o reserva mais caro também, né? O Coronado. Então, o reserva talvez mais caro. Talvez regule com o Dudu, né? Que também terminou a temporada no banco do Palmeiras. Mas tem o jogador mais caro, o Memphis Depay, e o reserva, se não mais caro, um dos mais caros do futebol brasileiro, que é o Coronado, que sempre foi reserva, né? Mas pouquíssimas partidas. Especialmente nesse segundo semestre não teve espaço. Reserva, jogador caro, entre vários outros, né? Então, evidentemente, esse time tinha que ter apresentado mais antes. Apresentou na reta final. Se tivesse feito melhor, teria conseguido, talvez, pelo menos uma vaga direta na Libertadores, e não na fase preliminar. E Perno, Corinthians que você apontou muitas vezes como time café com leite. Nessa temporada de 2024. Sem dúvida, até setembro mais ou menos era. Um time que não fazia mal para ninguém. Foi 10º colocado no pujante Campeonato Paulista, né? E até mais ou menos a 30ª rodada, um pouquinho depois, era time de Z4 no Campeonato Brasileiro. Olha só que coisa espetacular. E depois o torcedor fica bravo comigo. Tem que ficar bravo com o time, com quem fez essas 2 porcarias de campanha até lá.
Claro que aí houve essa arrancada no final e dá assim, a impressão de que todos os pecados estão absolvidos. Não, né? Acho que o Corinthians errou muito, se endividou bastante. Um time não pode ser avaliado só pelas 9 rodadas finais, né? Depois de ter feito tanta coisa ruim, principalmente, né, em um clube grande, um clube que gastou muita grana. Então, bom, o Corinthians foi para páginas policiais, o Corinthians virou manchete por estar devendo dinheiro para todo mundo, por tentativa de impeachment aí do presidente. Quer dizer, tirando essas 9 rodadas finais, o que o Corinthians fez de bom no campeonato, na temporada toda? Absolutamente nada. Contratações aí meio malucas e tal. Agora, o torcedor do Corinthians termina animado o ano porque ele acha que em 2025 vai ser o Corinthians dessas 9 rodadas e não vai lembrar em nada o que fez de setembro para trás. Eu não sei. Confesso para você que ainda quero acompanhar né, quero ver um pouco mais, um recorte maior, porque a gente também não sabe se todos esses jogadores, esse grupo principal de jogadores vai permanecer, a gente não sabe qual de fato vai ser o Corinthians em 2025, o que o Corinthians vai conseguir pagar e o que ele vai ser obrigado a pagar desse monte de dívida que ele tem. Tem a renegociação com a Caixa Econômica, tem outros credores cobrando, empresários, jogadores que já nem estão mais no clube, que também, né, tem conta espetada lá. Então, qual vai ser o Corinthians? O torcedor tentando ajudar nessa amortização da dívida da Arena também. Isso também é uma coisa que eu tenho um pouco de reserva em relação a isso, mas, enfim, nessa situação de desespero parece que vale tudo. Quem vai ser, por exemplo, o dirigente principal do Corinthians em 2025? O presidente fica, sai? Sim, o Corinthians de muitas dúvidas para a próxima temporada. Bruno, qual que você acha que foi o principal ponto de virada de chave, o que fez o Corinthians virar essa chave? Eu concordo com o Mauro, eu acho que é um ano que termina com uma imagem boa, mas por tudo que aconteceu em 2024, não é um ano que o torcedor do Corinthians tem que olhar com carinho. Claro, essas 9 rodadas deixam essa boa impressão, o desempenho que o time apresentou foi muito bom nessas 9 vitórias consecutivas, mas tudo que aconteceu no Corinthians deixou até o torcedor muito cansado, né? Muito desgastado. Mas o que aconteceu? Qual foi o principal ponto de virada para se livrar do rebaixamento e conseguir essa vaga na Libertadores? Foram as contratações? Foi o trabalho do técnico Ramon Dias? Foi, talvez até vários jogadores estão exaltando muito em entrevistas nesse final de ano o trabalho do próprio Fabinho Soldado, que chegou ali depois da saída do Rubão para assumir esse cargo, né? Nem chegou para assumir esse cargo de diretor de futebol, até o título dele oficial é executivo de futebol. Então, o que mais pesou para o Corinthians terminar o ano com essa boa imagem e essa, talvez, esperança para um 2025 melhor? As contratações na janela de meio de ano melhoraram o time. Era um time bem fraco, melhorou. Perdeu goleiros e conseguiu arrumar um novo goleiro, que foi o Hugo. Difícil, né? Você perder 2 goleiros e ter um terceiro, e conseguiu. O Memphis Depay é um cara que tem muita qualidade e foi, a partir do momento que ele foi entrando em forma, ganhando o ritmo de jogo, ele colaborou muito para essa melhora. O Carrídio, enfim, foram boas, o André Ramalho, foram boas contratações no meio do ano e, sem dúvida, ali o time cresceu. O clássico contra o Palmeiras talvez seja uma virada no lado emocional. O time já vinha com um desempenho melhor, mas a partir daquela vitória, e naquele momento falava-se de rebaixamento ainda. A partir daquela vitória, o Palmeiras tem chances ali no início, não faz o gol, o Corinthians vence o jogo. A partir daí, acho que também no emocional ganha uma confiança enorme e também ele embala no momento que ele sai das Copas. O Corinthians, das 9 vitórias seguidas, 7 aconteceram depois da eliminação na Copa Sul-Americana, que foi a última Copa que o Corinthians saiu. Então, acho que tem esses fatores, mas o principal, se for colocar as contratações no meio do ano, que aí melhoraram bastante o Corinthians. Se vai conseguir manter, como vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, mas ali o Corinthians conseguiu melhorar muito o seu time. Teve também algo muito importante nesse Corinthians, que foi o crescimento do Yuri Alberto, que começou a temporada muito criticado, que realmente não estava apresentando um nível legal. E, Mauro, até teve um programa aqui na Jovem Pan falando sobre Gabigol, falando sobre o Yuri Alberto, que você apontou uma coisa que, ao meu ver, foi certa. O Yuri Alberto hoje tem um valor maior do que, por exemplo, o Gabigol, né? Se falava muito de o Gabigol ir para o Corinthians,
propor uma troca entre o Yuri Alberto e o Gabigol. E o Yuri provou que é um ótimo atacante, que superou momentos ruins na temporada, conseguiu se erguer, se levantar, termina o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro com 15 gols marcados. Ou seja, esse crescimento do Yuri também foi importantíssimo para o Corinthians, né, Mauro? O time melhorou, ele melhorou também, né? Esse episódio foi no dia 3 de janeiro, quando o Corinthians estava anunciando interesse no Gabigol. Aí um dia aqui no programa eu falei, olha, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, ele tinha ainda um ano de contrato com o Flamengo. Eu falei, a única moeda de troca que o Corinthians tinha naquele momento, antes dessa enxurrada de contratações, falei, é o Yuri Alberto, que está em baixa, é mais jovem, é atacante. Se bem que a gente não sabe nem qual percentual, né, que o Corinthians tem sobre o jogador, é um rolo danado aquela negociação com o Zenit, mas enfim. Eu falei, a única moeda de troca que eu vejo é o Yuri Alberto, que estava muito em baixa. Aí muita gente achou que estava sugerindo, não estou sugerindo nada, estou dizendo que a moeda de troca de momento que o Corinthians tinha, que se eu fosse o dirigente do Flamengo, eu acharia interessante. Porque o Gabriel já dava sinais que não ficaria, como acabou não ficando. Final de contrato. E era um último ano de contrato, você teria um jogador jovem, faria por um contrato longo. Ou seja, se o Corinthians quer o jogador, acabou que nem teve proposta, né? Mas se fizesse proposta, se eu fosse o Marcos Braz, eu falei, tá legal, me manda o Yuri Alberto, te manda o Gabriel, desde que os jogadores queiram fazer a troca. Porque era contratar um jogador em baixa, que era óbvio que o Yuri Alberto voltaria a jogar bem. Porque ele é bom jogador, a gente já viu jogando em outros clubes e no próprio Corinthians teve momentos melhores. O time se afundou, ele se afundou junto. Aí perde a confiança, a bola não chega, um jogador novo, cobrança muito grande. O Campeonato Paulista foi um fiasco, o Corinthians, então com começo ruim de ano. Na medida que foi chegando outro reforço, chegou o Garro, chegou o Depay, chegou o Carrilho, vão chegando outros atletas, e o time vai ganhando corpo, ele deslanchou e começou a fazer os gols. Mas não é nada surpreendente, ele é um bom jogador. E falou que vai ficar e tal, né? Mas vamos ver se o mercado não vai absorvê-lo, né? Já bateu lá fora e voltou, mas eles ainda têm uma idade boa ainda. De palavras de jogador, não dá para só confiar nisso, né? Se a gente pega caso do Corinthians, por exemplo, Paulo Guerreiro falou que só jogaria no Corinthians. Eu até achei interessante o caso do próprio Matias Vinha, né? Que quando saiu do Palmeiras, falou que só jogaria no Palmeiras, no futebol brasileiro, depois é contratado pelo Flamengo e falou, eu falei o que eles queriam ouvir naquele momento, que era que eu só jogaria pelo Palmeiras, mas a gente sabe que a realidade é outra. Então não dá para confiar só na palavra, vou ficar. O contexto é muito mais complexo. É que as circunstâncias mudam, né? Mudam. E assim, essa resposta do Vinha é muito boa, porque eu acho uma grande sacanagem chegar para um jogador com 20 e poucos anos e falar assim, você jogaria em outro clube no Brasil? Pô, o cara vai falar o quê? Por que uma pergunta dessa? Você quer ouvir uma mentira. O cara vai dizer o quê? Imagina, o Yuri Alberto no Corinthians, aí você pergunta para ele ao coletivo, você jogaria em outro clube? Vai dizer o quê? Não, vou jogar só aqui no Aí amanhã tem uma situação ruim e tudo, aí aparece um outro clube, pagar mais, um contrato melhor, um time mais forte, uma perspectiva profissional melhor. Eu queria trocar de empresa. Se for para empresa. O cara vai. Você falou, a resposta do Vinha é perfeita. Eu falei, começou a contar no Flamengo hoje, mas ele pode voltar para o Palmeiras para jogar em outro clube, é um profissional. Esse tipo de pergunta tenta arrancar frases demagógicas do profissional e o cara, então, entrega a frase demagógica. Na hora que a verdade é outra coisa, né? E também acho que o jogador deveria evitar esse tipo de coisa. No caso do Yuri, eu não vou embora. Cara, depende. Se aparecer uma proposta muito boa do futebol internacional, ele vai abrir mão. E outra coisa, o Corinthians vive uma fase que ele estava priorizando pagar os jogadores, justamente preocupado com o rendimento do time, mas ele não está pagando todas as contas. E se amanhã não conseguir pagar o jogador, aí já muda de história, né? Porque assim, eu estou recebendo em dia, tá bonito para mim. Mas se amanhã começar a atrasar salário, como já aconteceu tantas vezes? O São Paulo teve problemas, o próprio Belmonte admitiu, né? Que atrasou direito de imagem e tal durante esse ano de 2024. Enfim. Não, e muito torcedor do Corinthians até criticou o Carlos Miguel, mas qual que é o Carlos Miguel, quando saiu a notícia de que a multa dele tinha baixado de 50 para 4 milhões de euros. O cara tem a oportunidade na carreira dele de ir para o futebol europeu e vai falar não, assim, pura e simplesmente porque tem o contrato. Não, surgiu uma oportunidade ali, o clube inglês, no caso o Nottingham Forest, tinha o interesse em pagar a multa, então é o profissional ali que vai tomar uma decisão para a carreira dele. Então, e nesse caso do Yuri, também é muita insistência nossa, talvez todo momento, toda entrevista, toda premiação perguntar, você vai ficar? Você vai ficar? O cara não sabe se ele vai ficar também, né, Piperno? O cara não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Ainda não chegaram propostas, né, informação que pelo menos estão chegando ali sondagens pelo Yuri Alberto, mas nada de tão oficial assim.
Só que o cara não sabe se ele vai ficar, se vai chegar alguma coisa legal amanhã, dia 30 de dezembro, vai chegar uma proposta para ele muito vantajosa para ele ir para o futebol inglês. Então, é uma insistência muito nossa também perguntar, vai ficar. Uma hora ele vai responder, sim, vou ficar. Vocês querem que eu responda que eu vou ficar? Então eu vou ficar, né? Mas muito importante também ele para o Corinthians nesse 2024 e termina não só como artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas também artilheiro do Brasil, né? O Pedro resistiu, lesionado, resistiu vários meses. Chegou na reta final, alguém conseguiu passá-lo. Olha, Boni, no mundo do cinema existe Hollywood, a Meca, e existe Bollywood, lá na Índia, né? Que é uma espécie de uma versão local, né? Filma muita coisa, faz centenas de filmes por ano e tal, né? Mas, obviamente, um outro prestígio, um outro nível, né? outra qualidade. É mais ou menos a comparação que dá para fazer entre a Premier League e o Campeonato Brasileiro. Você tem, enfim, a Hollywood da bola e, enfim, a Bollywood da bola. Quer dizer, aqui tem muita coisa, saem jogadores de bom nível, bastante quantidade, etc. Mas, obviamente, não é aquela... Né? No futebol brasileiro não tem aquela liga vistosa que o mundo inteiro quer ver e tal, que o jogador faz questão de jogar aqui e tal. Não é, obviamente não é assim. Então, o jogador que está aqui no Brasil, jogando em um time ameaçado, correndo o risco de rebaixamento, aí ele recebe uma proposta para atuar na Premier League, é óbvio que esse jogador, no mínimo, balança e geralmente ele tende a escolher, tirando aí o Fabrício Bruno e tal, ele tende a escolher, enfim, a Premier League, como aconteceu com o Carlos Miguel. Então, normal o caminho que ele tomou. Em relação ao Yuri Alberto, passei aqui, participei de, dezenas de programas aqui que eu sempre destaquei, enfim, jogador, mesmo na fase ruim. Porque eu vi o Yuri Alberto jogando muito bem no início de carreira no Santos, jogou muita bola no Internacional. Em 2022, logo depois de ter chegado ao Corinthians, passou bem no início, um período um pouquinho difícil, mas depois encaixou naquele time lá do Vitor Pereira e fez muitos gols. E sempre, assim, acho o Yuri Alberto jogador de boa técnica e característica rara entre os camisas 9 aqui no Brasil. Ele consegue ser um jogador de contra-ataque, de correr longos espaços em alta velocidade com bom domínio de bola. Isso é uma habilidade que ele tem que não é tão comum aqui no futebol brasileiro, que sempre me chamou a atenção. Então é óbvio que ele é um jogador muito bom. Eu gostaria de ter o Yuri Alberto no meu time e já falei isso várias vezes em diferentes momentos aqui. Agora, o Yuri Alberto, entre outros, chegou até a companhia, por exemplo, do Pedro Raul, em muitos momentos do fim do Romero. E hoje a assessoria para ele é muito mais qualificada. É natural que o jogador, até por conta disso, também acabe rendendo mais. E aí, rendendo mais, com companhias mais qualificadas, a confiança acaba voltando. A confiança voltando para um jogador de ótima qualidade, como é o caso dele, o resultado é isso aí que a gente viu no final da temporada. Foi importantíssimo esse crescimento do Yuri Alberto. E eu até acho legal que ele falou em muitas entrevistas também da importância da parte psicológica, né? Do tratamento psicológico, que é algo que vários jogadores já estão levantando essa bandeira. Ainda é um tabu, talvez, no meio do futebol, mas cada vez mais jogadores estão levantando essa bandeira do tratamento mental, do quanto a parte mental é importante também para o rendimento dentro de campo. E o Yuri Alberto está sendo um exemplo recente. O Richarlison já falou bastante sobre isso. E agora também o Yuri vem destacando essa parte, falou que esse crescimento dele, essa volta por cima dele também passa por cuidar da mente, que é algo que tem que ser normalizado, né? Dentro do futebol ainda é um pouco um tabu, mas é bom que vozes que estão em destaque no futebol também falem sobre isso. Agora, para a gente fechar o Corinthians, Bruno, vários momentos na nossa programação na Jovem Pan, falava que era difícil identificar um time titular e um time reserva do Corinthians. Quem é titular, quem é reserva? Eu falo isso porque o Corinthians ficou vivo durante bastante tempo na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, caiu na semifinal das duas competições, então teve que dividir as atenções entre os mata-matas e a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi benéfico para o Corinthians essas classificações ou foi melhor para o Timão ter saído das duas logo de uma vez na semifinal e poder focar 100% no Campeonato Brasileiro?
Pelo risco que existia no brasileiro, acho que acabou ajudando. Se viesse um título de Copa, claro que seria comemorado, seria legal ganhar uma Copa. O Corinthians chegou longe nas duas, chegou em 2 semifinais, mas na maior parte do ano, com exceção dessa reta final, a prioridade era não cair no Campeonato Brasileiro. Isso seria trágico para o clube. Então, a partir do momento que ele sai das Copas, ele consegue 7 vitórias. Já tinha 2 anteriormente contra o Atlético Paranaense e Cuiabá e conquista outras 7 vitórias e melhora muito seu desempenho no Campeonato Brasileiro, de futebol jogado mesmo, quando ele fica só com o brasileiro. E até define ali um time base. Essa dificuldade que tinha de definir qual é mais ou menos o time do Corinthians não acontecia porque o Ramon Dias, em 3 competições por um bom tempo, revezava muito. E aí, na reta final, ele define algumas coisas. Acho que a última coisa que ele definiu ali foram os meio-campistas, com o Bidon e o Carrillo, né? Ele jogando num losango ali no meio, um primeiro volante que foi o Martínez, boa parte do tempo. Até na reta final, o Ranielli ganha um espaço, né? O Martínez machuca, dá chance ao Ranielli. Aí Bidon e Carrillo. Isso aí ele ficou rodando bastante com o Charles, antes de machucar o Rian. Lá atrás o Alex Santana, quando chegou, também machucou. O Bidon perdeu espaço. O Bidon era titular com o Antônio Oliveira. Quando chega o Ramon, ele perde espaço. O Ramon, a princípio, coloca jogadores mais fortes fisicamente, mas na reta final volta a ser titular. E o Carrillo, acho que era só uma questão de melhorar na parte física. Ele chega da Arábia Saudita, era um jogador de confiança do Ramon Dias, trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal, então melhorando fisicamente ele estaria ali. E o Garro atuando à frente desses 3 e uma dupla de ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa dupla ali tentou Romero, tentou Thales Magno e firmou e na reta final os 2 jogando muito, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Então, para a emergência, e o Corinthians acabou surpreendendo, ficou em 7º lugar com essa sequência de 9 vitórias, mas durante quase todo o campeonato, a emergência era não cair. E as Copas atrapalhavam um pouco o Corinthians, assim, impediu o Corinthians também de deslanchar no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians ficou em 7º, ao lado do Bahia, conquistou uma vaga na pré-Libertadores de 2025. O Cruzeiro foi vice da Sul-Americana, não conseguiu se classificar para a Libertadores. O Vasco, em algum momento, até chegou a sonhar com uma vaga ali no G8, G7, mas também acabou ficando de fora, ficou na 10ª colocação, vai para a Sul-Americana. Agora eu quero falar da parte de baixo da tabela. Foi uma briga interessante também, vou até chamar o gráfico de novo, da evolução das posições, e destacar que na última rodada a gente teve um cenário em que... Estou estranhando que o Grêmio não apareceu nesse gráfico aí, né? O Grêmio não foi colocado aí. Uma postura, a produção foi profissional, uma postura extremamente profissional da produção. Que coisa maravilhosa. A produção colocou o Internacional na disputa pelo título, acho que gastou ali sim, gastou as fichas. Exato, todas elas. E não colocou o Grêmio na disputa contra o rebaixamento. O Grêmio que disputou contra o Z4 também durante boa parte do campeonato. Mas na última rodada, já com Cuiabá, Atlético Goianiense e Criciúma rebaixados, tivemos um cenário em que Bragantino, Fluminense e também Atlético Mineiro e Atlético Paranaense poderiam pegar essa última posição ali, o 17º, abrindo a zona do rebaixamento e, consequentemente, cair para a 2ª divisão. Quem acabou ficando no Z4 foi o Atlético Paranaense no ano do seu centenário. Teve uma derrocada assim, vertiginosa, especialmente nesse segundo turno de campeonato. Na janela do meio do ano, não fez contratações e acabou pagando o preço de uma temporada muito ruim, caiu no ano do seu centenário. Mas eu quero saber de vocês, Piperno, começando por você, se realmente foi o Atlético Paranaense quem mereceu mais cair para a 2ª divisão, porque futebol é assim, se acontece um gol, por exemplo, diferente nessa última rodada, o destino poderia ter mudado também. Se o Fluminense não ganha do Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras vence o Fluminense, se o Atlético Paranaense manda para dentro aquela bola na trave antes do pênalti que o Hulk converteu e abriu o marcador para o Galo. Também o destino poderia ter sido diferente. Converteu, né? Foi no rebote, né? Converteu no rebote. O Rubens. O Rubens fez o gol no rebote do pênalti perdido. Boa correção. Mas o destino poderia ter sido diferente, né? Tudo poderia ter sido diferente. Mas foi o Atlético quem mereceu mais ter sido rebaixado, Piperno? Eu acho que sim. Acho que a pontuação deixou isso bem claro. E veja, quando o Atlético contrata o Lúcio Gonçalves, eu vi gente apostando nisso, embora ainda faltasse muito campeonato. O Lúcio tem um começo de carreira tétrico, né? Ele rebaixou o Ceará, agora rebaixa o Atlético Paranaense.
e foi para o Ceará, inclusive por indicação do Petralha, que era amigo lá do presidente Robson e tal. Então, a gente até poderia, na época, chamar o Petralha de muito amigo e tal, cheguei amigo da onça. Mas ele foi realmente, pelo menos, honesto em relação a isso, né? Acho que ele, enfim, gostava do cara e tal, a ponto de levar para o time dele também. E caía abraçado com o Lúcio, né? Então, veja, foi um Atlético Paranaense, aliás, o Petralha, alguns anos atrás, disse que o Atlético Paranaense já tinha passado o carro, tinha passado o trator no Santos, que já era muito melhor. Então. Falou que no seu centenário o Atlético estaria comemorando o título mundial. Isso, tal, né? Pois é. Acho que ele foi assim, ele foi, digamos... um pouco precipitado. Né? Um pouco infeliz aí em algumas previsões, que a bola de cristal dele não está funcionando muito bem. De qualquer forma, esse bloco de baixo mostra algumas coisas importantes, extremamente relevantes. O Atlético Mineiro, que viu seu endividamento disparar ainda mais nessa temporada, chegou a sonhar com 2 títulos e, no final das contas, teve que fazer das tripas coração para não ser rebaixado. Um vexame, até pelo custo enfim, desse elenco. Faltando... Logo no dia em que o Atlético Mineiro perdeu a final da Libertadores para o Botafogo, a gente falou aqui no Canelada que ele correria o risco de rebaixamento. E muitos torcedores ficaram indignados. Mas como? Pô, o time vice-campeão da América... E foi o que aconteceu. O Fluminense, uma temporada vexatória, embora tenha escapado do finalzinho, né? Um elenco de muitos jogadores veteranos, mas um elenco caro. Contou, no final do primeiro turno, ainda com o reforço do Thiago Silva, muito importante para que o clube para que o time não caísse. E, de novo, uma temporada muito ruim do Mano. Mano começa mal o ano no Corinthians e termina também de uma forma, eu diria, bastante modesta, para dizer o mínimo, no Fluminense. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente tem que destacar aí nesse bloco de baixo. Mauro, você acha que o Atlético era quem mais merecia esse rebaixamento? E acho que vale destacar, você já falou no começo do programa sobre essa temporada do Galo e que poderia ter terminado de forma muito desastrosa, né, Mauro? O Atlético Mineiro foi um negócio assim assustador, né? O que aconteceu na reta final, né? Porque dependia da combinação dos resultados, faltando 2 rodadas, para correr risco de rebaixamento. E seria a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá, vitória do Bragantino sobre o Atlético no Paraná, e depois aqueles outros resultados que aconteceram, né? O Fluminense não perdendo para o Palmeiras, e tudo aconteceu. Faltou o Atlético Paranaense ganhar do Galo em Belo Horizonte, mas poderia ter acontecido, né? O jogo ficou 0-0 um bom tempo e o Atlético Paranaense teve até as suas oportunidades. Então, é incrível como é que pode um time chegar em 2 finais com um dos elencos mais caros do país, perdendo contato com o bloco de cima pouco a pouco, foi descendo e na última rodada quase ser rebaixado. Negócio terrível. Já o Atlético Paranaense, acho que veio mal o campeonato inteiro, né? Teve um começo ali, mas aquele comecinho, primeiras rodadas, não dá para não serve de referência. O time que sempre foi forte em casa, sempre calçou suas boas campanhas em casa, ele foi o 17º colocado na classificação dos mandantes, à frente do Cuiabá, do Criciúma e do Atlético Goianiense, ou seja, dos 3 rebaixados como ele. No ano que o Atlético Paranaense pontua pouco dentro de casa, a chance de acontecer o pior é óbvia, e foi o que aconteceu. E também a insistência, como lembrou bem o Piperno, de um técnico que já tinha ido mal no Ceará, é um ídolo do clube, mas não mostrou nada, né, para ser um cara que fosse salvar o Atlético, né? Na realidade é isso. É uma aposta assim, não, o cara se identifica, foi nosso jogador, a torcida gosta dele. Não dá para ser assim. Na verdade, o Atlético é um clube que tem muitas contradições, né? Parece que é tudo muito profissional, mas não é, na verdade. As muitas demissões, o Petralha troca de técnico, bem a moda antiga, é um clube meio contraditório, né? E eu acho que tudo isso levou a essa situação do rebaixamento, né? E um rebaixamento no ano do centenário, repetindo o rival Coritiba, para azar do Pablo, né? Que ainda fez aquela provocação no final do estadual. Foi dar uma sacaneada no Coritiba, né? Ah, não, porque tem time que cai no centenário meses depois. Mas ele admitiu, né? Eu vi a entrevista dele depois, ele falou, não, realmente, eu falei, agora tem que aguentar a zoeira. Falei, agora eu pago por isso. E vai ficar na história, né?
teremos o Atletiba na Série B no ano que vem. Agora tem uma coisa, Mauro, Bruno, Boni. Acho que clube de futebol devia parar de comemorar esse negócio de centenário. Parece que tem uma maldição. O nosso centenário. Tem um monte aí que deu tudo errado. Inclusive alguns que estão hoje em Série B, Série C. Eu me lembro, por exemplo, do Figueirense no ano lá do centenário. Dívida explode, o time cai. O Palmeiras, por exemplo, agora há pouco, em 14... Nossa, fez aquele time horrível, só não caiu porque o Santos salvou. Escapou com 40 pontos. Escapou com 40 pontos. Quase um milagre aquilo. Tem um monte aí em centenário. Foi o Vasco, né, que ganhou a Libertadores no 98. Sim. Foi a exceção. O PH Sperber, que hoje está num dia muito profissional, me lembrou aqui que o Internacional no seu centenário foi trivice. Da Recopa, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. É isso, né, PH? Verdade, né? 2009. Foi trivice o Internacional também. Eu acho que o único que teve um ótimo ano foi o Vasco. O Vasco, campeão da Libertadores em 98. Mas o Atlético acaba sendo rebaixado no centenário, Bruno Prado. E também o destaque vale falar sobre o Bragantino, né? Que um projeto que se tinha muita expectativa. A gente já falou sobre o Bragantino aqui, sobre as ideias do Bragantino, como é um time que contrata muitos jovens com a intenção de revendê-los, não forma realmente times fortes para tentar buscar títulos. E agora, talvez nessa nova era, a primeira temporada... A audiência tem muita expectativa agora do Bruno defender a tradição do sobrenome Prado em relação ao tema. É verdade. Ao tema. O tema Bragantino é sensível para a família Prado. Não, para a família não. Pra parte dela. Flávio Prado. O Bragantino, ele é um time que... acho que nenhum momento projeto da Red Bull foi ter um time campeão brasileiro aqui. Não é esse tipo de investimento. É um time que no ano passado foi sexto, né? Esse ano foi 16º. Ele caiu 10 posições de um ano para o outro. No ano passado, faltava ali, já tinha passado da 30ª rodada, ele chegou a ser segundo colocado, que o Botafogo ainda líder. Teve um momento ali, faltavam, 7, 8 rodadas, ele estava em segundo lugar no campeonato. Mas é um time que realmente negocia jogadores. A gente falou aqui no começo do programa de Arthur, Claudinho, Fabrício Bruno, Léo Ortiz... E só esse ano o Léo Ortiz sai depois do Campeonato Paulista e durante o Brasileiro sai o Elinho, que era um destaque do time. Era um cara que fazia gols, algumas vitórias do Bragantino com gols do Elinho. O Elinho foi lá para o futebol mexicano e não vai sempre ter uma reposição. Aí ele tenta repor com alguns garotos, o Gustavinho, aí tem outro Vinicinho, nem sempre... E acho que é importante misturar com alguns jogadores mais experientes. O Eduardo Sacha ajudou muito o Bragantino a permanecer na Série A. Então, tem o projeto da empresa de revelar, de vender, mas para competir um pouco melhor, a gente poderia ter 3, 4 ali, como o Eduardo Sacha, que não precisa ser nenhum jogador super caro. O Sacha é um bom jogador, nada mais que isso, mas é um cara que ajuda, que faz gol, que já jogou no Santos, no Inter, Atlético Mineiro. Então, o Bragantino vai ter essas oscilações... porque nem sempre dá para repor. Vai perder jogadores importantes e vai tentar repor com garotos. Às vezes o garoto demora mais para acertar, às vezes não acerta. E não tem também aquele jogo, jogar aquele momento que a torcida vai te ajudar a te empurrar, isso não existe. O jogo tem time grande que chega numa situação difícil, ele usa muito ali o fator casa, a torcida do Corinthians em Itaquera, o Fluminense no Maracanã. O Bragantino não tem. Jogar em Bragança tem a sua dificuldade. Ele já ganhou de um monte de time grande lá em Bragança. Mas não é aquela coisa de mobilizar. A coisa não está boa, vamos tentar meio que na mobilização, no ambiente, melhorar alguma coisa. Não é, vai ter que melhorar no desempenho mesmo, que não vai ter essa questão da mobilização. E aconteceu uma coisa curiosa, o Barbieri, quando ele sai do Bragantino, ele chega no meio de 2020. 21 é um ano muito bom. Ele é vice da Sul-Americana e é sexto do Brasileiro. 22 não é um ano bom. O Bragantino termina, acho que em 14º, também chegou a correr algum risco. Aí ele sai. Chegou Caixinha. Primeiro ano, 23, foi muito bom. Foi sexto lugar de novo no Brasileiro. Repetiu a melhor posição do clube lá com o Barbieri. Só que no segundo ano não é bom, né? Também tentar entender o porquê que no segundo ano um treinador já não consegue mobilizar. Que ele não tem a pressão, não fica a torcida pressionando pela saída, mas ele tem mais dificuldade de mobilizar a equipe para conseguir um desempenho melhor. Um Bragantino que conseguiu se livrar, venceu na última rodada do Criciúma, uma baita vitória. Aquela vitória em Curitiba com o Atlético Paranaense ali, que ele se salvou, né? Na penúltima. Também. Muito importante também. Se ele empata ali, ele estava rebaixado. Sim. Essas duas últimas rodadas muito importantes para o Bragantino.
E no final, quem acabou caindo foi o Atlético Paranaense, realmente ao lado do Cuiabá, do Atlético Goianiense e do próprio Criciúma. Agora, a gente não poderia terminar a nossa retrospectiva do Campeonato Brasileiro. Momento aguardado. A nossa seleção do Brasileirão aqui do Canelada, com o Fábio Piperno, com o Bruno Prado, com o Mauro César Pereira, comigo, Vitor Boni. E olha, o nosso produtor, o PH Sperber, ele colocou uma série de regras. Que beleza. Ele insistiu que fizéssemos uma seleção com 2 meias de criação. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Mas ele nos deu a opção de colocar a formação num 4-4-2 ou num 4-3-3, ambas com 2 meias. Eu vou colocar o 4-3-3 porque, spoiler, nenhuma seleção pode ficar sem o Luiz Henrique de um lado e o Estevão do outro. Então vamos de 4-3-3, que eu acho que é o que mais se encaixa com o que foi esse Campeonato Brasileiro. Mais um 4-3-3 com um volante e 2 meias. Os goleiros que ele colocou aqui como os candidatos. Vou começar com você, Fábio Piperno. Os candidatos: João Ricardo, Hugo Souza, o Everton ou Léo Jardim. Quem é o seu goleiro da seleção do Canelado do Brasileirão? Eu juro para você que eu não sabia que ia ter, enfim, essas múltiplas alternativas. Você sabe que eu quase caí da cadeira agora porque não tem o Rocher na lista. O nosso PH tá curioso. Sim. Eu não entendi por quê. Ele justificou aqui falando que o final do Brasileirão foi ruim, por isso não colocou na lista. Ainda assim, eu tô achando que o PH hoje está numa boa fase no quesito profissionalismo. Não, pela ausência aí de quem levaria o meu voto, eu voto no John, filho dessa turma aí. Bruno Prado. O João Ricardo do Fortaleza. Um voto pro John, outro pro João Ricardo. Mauro César. John. Eu vou com o John também, não tem muito como fugir do John. Então o John é nosso goleiro. PH, anota aí. Ex-goleiro do Internacional. Ex-goleiro do Internacional. Tá explicado. Ali, ó, tá lá. Tá lá o PH sendo representado na nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Lateral direito. Os candidatos: Wesley, Bruno Gomes. Bruno Gomes do Inter, né? Vitinho do Botafogo, Mateuzinho do Corinthians e William do Cruzeiro. Agora eu começo com o Mauro. Wesley também. Não, Wesley que teve um crescimento espetacular. Voto nele. Opa. Unanimidade com Wesley na lateral direita. É o nosso lateral pelo lado direito da nossa seleção. Agora a dupla de zagueiros estão entre os indicados por PH Sperber. Bastos e Barbosa, dupla do Botafogo, Gustavo Gomes, Kusevich, Léo Ortiz, André Ramalho e Vitão do Internacional. Piperno. Pode formar sua dupla já, direto. Bastos e Léo Ortiz. Bruno? Vou na mesma também, Bastos e Léo Ortiz. Também, acompanho. Eu coloco Bastos e Barbosa, mas isso aí só para dar uma diferenciada também. Então, Bastos e Léo Ortiz é a nossa dupla de zaga da seleção do Canelada do Campeonato Brasileiro. Aí, lateral esquerdo. Já abre, a nossa listinha aqui já abre, com Bernabé do Internacional. Só não teve goleiro do Inter, o resto tem... De resto, o Internacional... se a gente olhar aqui a listinha, o Internacional está em todos os setores. Só não está no goleiro mesmo. E justificado pela reta final ruim do Rocher, segundo o PH. Mas Bernabé Internacional, Marlon do Cruzeiro, Alex Telles Botafogo, Lucas Esteves Vitória ou Guilherme Arana Atlético Mineiro. Bruno Prado, você que não começou nenhum. Para alegria do PH, eu vou votar no Bernabé. No Bernabé. Mauro César Pereira. Também. Assim a gente faz com que o rapaz fique feliz. Dá uma alegria para ele. Dá uma alegria para ele, merece. Piperno. É isso aí, os 10% de contribuição do Internacional para essa seleção. Unanimidade. Para alegria do PH, Bernabé é o lateral esquerdo da nossa seleção. Volante. E agora vamos lembrar, é só um volante, porque o PH estabeleceu essa regra também, para ter 2 meias. Não adianta se justificar aqui, não adianta dizer, o meu time é ofensivo. Não, você estabeleceu essa regra, a gente sabe muito bem qual foi a sua intenção, PH Sperber. Então, um volante. E a escolha deve ser entre Gregory, Marlon Freitas, Gerson, Aníbal Moreno, Thiago Maia, Pulgar e Hércules. Agora, fica um pouco injusto. Eu gostaria de votar no Marlon Freitas e no Gerson. Seria o meu voto também. E o Gerson ele pode ser um meia também. Pode ser um meia também. Exatamente. Eu acho que isso aqui é uma tentativa de diminuir a concorrência do Alan Patrick. É isso mesmo. Exatamente. Essa é justamente a intenção do PH Sperber. Então, eu como apresentador vou passar por cima do nosso
do nosso produtor PH Sperber, dupla de volantes. Pode ser uma dupla de volantes, eliminamos um meia mais de criação, um meia mais atacante, então escolhemos uma dupla de volantes. A minha, já vou começar com a minha então, Marlon Freitas e Gerson, acho que não tem muito como fugir disso. O que você acha, Pipe? Não, foi a minha que eu disse há pouco, os dois. Também, acho que no lugar do Marlon podia até ser o Gregory, mas eu vou no Marlon. Marlon com a bola no pé é melhor. Marlon e Gerson. Mauro? Vamos nessa. É isso, o Gerson fez um campeonato espetacular, uma temporada espetacular no geral. O que ele fez no jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil, Flamengo com um a menos, eu achei que foi uma das grandes atuações do Gerson no ano. Olha que o Flamengo nem teve uma grande produção ofensiva, né? Então a nossa dupla, Marlon Freitas e Gerson, passando por cima do nosso produtor, a dupla de volantes. Aí agora sim, meia, camisa 10 do nosso time, camisa 10 do nosso time. Alan Patrick, Internacional, Matheus Pereira, Cruzeiro, Rafael Veiga, Palmeiras, Rodrigo Garro, Corinthians, Pochettino, Fortaleza, Thiago Almada e Savarino, Botafogo. Mauro César. Savarino. Bruno Prado. Savarino. Piperno. Savarino, mas eu só queria entender por que tem 7 indicados para essa posição e nas outras tem só 5. Ele queria colocar dois meias, né? Ah, tá ok. Para favorecer alguém, talvez? Não sei. O Savarino. Savarino. 3 votos para o Savarino. Eu vou ser o diferente, porque eu vou votar no Rodrigo Garro. Eu acho que o Rodrigo Garro, mesmo nos momentos ruins do Corinthians, ele foi o grande destaque do time. Até passou de 10 assistências, passou de 10 gols também nessa edição do Campeonato Brasileiro. Eu acho que teve uma temporada espetacular. Meu voto é para ele, mas ganha o Savarino como nosso meia, jogador do Botafogo, campeão Botafogo. Aí, melhores pontos. Melhores pontos já vejo aqui na nossa lista de indicados que, além dos nomes óbvios do Estevão e do Luiz Henrique, tem o John Arias e tem o Wesley do Internacional. É mesmo? Tem o Wesley do Internacional. Mais uma posição em que o Internacional aparece na nossa lista. Impressionante, né? É impressionante. Se a gente olha só pela lista dos candidatos à nossa seleção, parece que o Internacional foi o campeão brasileiro. Teve gente que acreditou até o final que seria. Teve gente que acreditou até o final que seria. Aquela frase que no Brasil até o passado é incerto, né? Será que o Inter não ganhou para o brasileiro? É o PH tentando mexer nos números, tentando mexer na seleção do Campeonato Brasileiro para ver se muda alguma coisa no que foi o destino de verdade nessa temporada. Mas, enfim, eu preciso perguntar quais foram os melhores pontas? Não, Estevão, Luiz Henrique. Né? Não tem muito como fugir disso, né? Estevão e Luiz Henrique, os nossos pontas nessa seleção, numa formação 4-3-3. E o centroavante, a briga é boa. Talvez um pouco injusta, porque o Pedro se lesionou muito cedo, né, nessa temporada, perdeu 2 meses aí de 2024, se lesionou a serviço da seleção brasileira, então... E durou muito, né? Durou muito como artilheiro do Brasil com seus 30 gols marcados, só foi ser ultrapassado pelo Yuri Alberto agora nessa reta final. Mas a gente tem o Pedro do Flamengo, Yuri Alberto do Corinthians, Alejandro do Vitória, que também terminou como artilheiro do Brasileirão com 15 gols, Igor Jesus, Botafogo, Hulk, Atlético Mineiro e Luthiero do Fortaleza. Piperno, seu centroavante, seu camisa 9. Não tem Borré, Ender Valência, essa turma toda aí? Não tem Borré, Ender Valência, né? Impressionante. Surpresa. É realmente surpresa agora, mas só por conta dessa surpresa, então, eu vou votar no Yuri Alberto. Yuri Alberto, Bruno Prado. Também vou no Yuri Alberto, ex-jogador do Internacional. Mauro César. Isso é importante. O Pedro se machucou há 3 meses, 3 meses antes de acabar o campeonato, só foi ultrapassado nas últimas rodadas. Essa é uma briga que eu acho muito complicada. Porque a temporada do Pedro, até ele se lesionar, é uma temporada espetacular. Sim. É uma temporada espetacular. Não conseguiu terminar, né? Não conseguiu terminar a temporada, mas acho que para valorizar o que foi o Yuri Alberto, a trajetória dele nessa temporada, de sair de críticas, um momento muito ruim, estava muito ruim mesmo o desempenho dele na temporada de 2024 como um todo, e terminar assim, como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também artilheiro do Brasil, vou votar nele, ele vai ser o camisa 9 da nossa seleção do Canelada. E agora, melhor técnico, Arthur Jorge, Botafogo, Vojvoda, Fortaleza e Roger Machado, Internacional. O quê? Não está. Mas Juventude Internacional, né? Juventude Internacional. Não é só Internacional. Aqui está só Internacional. Juventude Internacional, Roger Machado. E não está Abel Ferreira. Nossa lista eu adiciono o Abel Ferreira à nossa lista de candidatos para o vice-campeão. Para mim é muito fácil o voto aí, Arthur Jorge, né? Arthur Jorge. Bruno? Eu vou no Vojvoda. Vou pela campanha de 4º lugar, pelo que tem, o que fez, eu vou no Vojvoda.
Mauro. Arthur Jorge. Arthur Jorge. Temos 2 votos para o Arthur Jorge, um voto para o Vojvoda. PH, Roger Machado foi o meu técnico. Que beleza, hein? Você é um demagogo. Roger Machado é o meu voto, mas ganhou o Arthur Jorge. Mas fica a minha homenagem ao seu trabalho e a colocar fez essa lista toda aqui. Fez essa lista, se preparou. Não entrou o Alan Patrick. Não entrou o Alan Patrick. Ele ficou triste aqui, tá no meu ouvido falando que o Alan Patrick não entrou. Entender porque o Rocher não foi indicado entre os 5 goleiros. Mas ok. Depois eu queria saber a seleção do Campeonato Brasileiro do PH Sperber. E aí, só para ver como seria o time formado pelo PH Sperber nessa seleção do campeonato. O que você falou? Iria o Wesley e Alan Patrick? Na seleção do PH iria o Wesley. Calma aí, o Wesley no lugar de quem? Ele tiraria o Luiz Henrique. Para colocar o Wesley. Isso. Tiraria o campeão Luiz Henrique para colocar o Wesley. Maravilha. E então o Arthur Jorge é o nosso técnico. Passa para mim a seleção completa, PH, para a gente falar. Mas antes, o craque do Brasileirão. Acho que é importante a gente nomear também aqui. Bruno, quem que foi o seu craque do Campeonato Brasileiro? Eu vou, o campeão acaba tendo uma preferência, mas eu vou votar no Estevão, porque para mim ele é bem acima da média. Eu vou com você também. Estevão. Vou no Estevão. O Bruno, foi mais impactante o Estevão do que o Luiz Henrique? O Luiz Henrique foi campeão, então eu fiquei mesmo na dúvida. É que eu acho o Estevão um jogador muito acima muito diferente. E eu acho ele bem melhor. Eu gosto muito do Luiz Henrique, mas eu acho o Estevão uma outra prateleira. Então, mesmo assim, com o Luiz Henrique campeão e, claro, uma influência grande no campeonato, eu voto no Estevão, que chegou a ser artilheiro num certo momento ali. Então, eu vou no Estevão, que eu acho um cara bem acima da média. Poderia ter terminado como artilheiro e líder de assistência, né? Teve essa possibilidade. Então, meu voto também para o Estevão. Mauro, quem que foi o seu craque do Campeonato Brasileiro 2024? Se não tivesse o Estevão, o Palmeiras talvez fosse para a pré-Libertadores. Esse é o impacto, né? Esse é o impacto os jogos que ele Estevão. participou decisivamente, com gols, assistências, jogadas que ele construiu, e tirasse todos os pontos ali, o Palmeiras talvez ficasse em uma posição intermediária ali, perto do Corinthians. Ele fez uma diferença brutal. Num ano que eu acho que o Palmeiras foi mal, o técnico foi mal, e ele foi o ponto de desequilíbrio. Se o Palmeiras tivesse um time mais ajustado com ele, teria sido campeão. E nessa reta final, ficou muito claro que era bola no Estevão. Sim. E vendo o que dá, né? Sim. E é um moleque de 17 anos, como você disse, mais um moleque de 17 anos carregando esse time do Palmeiras nas costas. Sem comparar os jogadores, mas me lembrou, nesse sentido, um período do Santos que era 4-2-3, bola no Neymar. Era tudo Neymar. Neymar vai lá e resolve. A Libertadores foi assim do Santos, né? Nossa. O Muricy fechou ali com os volantes e tal, e o Neymar resolve. Ele resolvia. Muito mais jovem ali, com, vigor danado, com toda a categoria que tem. E o Estevão era parecido. Muitos jogos do Palmeiras assim, dá a bola para ele ia resolver. E o time não sabia muito o que fazer, ele resolvia. O Neymar jogava com o Zelov no ataque. É verdade. Consagrou o Zelov. Da Libertadores. Exato. Consagrou o Zelov e o André Balada foram 2 centroavantes que alcançaram um certo destaque em dado momento pela companhia, né? E Piperno, o seu craque, vai ser unanimidade o Estevão? Estou sendo injusto com o Zelov, que um dia lá na Itália foi chamado de Giuseppe Amore. Que não faz testes. Aquele Santos e Penharol, final. Nossa! Ele perde o gol debaixo do gol na final. Ele se esforçou para não fazer gol. Ele perde o gol sem goleiro, debaixo do gol. Mas o Estevão, aliás, o ano passado, o Palmeiras conseguiu virar o campeonato no momento em que o Hendrick vira titular. E olha, demorou para isso acontecer. E agora o Estevão realmente carregou o time de novo. O Palmeiras deu muita sorte nesses 2 anos por ter revelado esses 2 garotos. Agora, Piperno, o que será do Palmeiras a partir de julho de 2025 sem o Estevão? Então, até lá o Palmeiras tem muito tempo para se virar, acertar o time e entender que a vida tem que continuar, né? Então, tem que trabalhar bem para isso. Mas não soube, talvez, repor bem a saída do Hendrick. Né? Olha, esse vazio. Veja, o Hendrick foi titular por um curto período. Se a gente pegar o final de setembro de 2023 para frente. Tirando aquela fase lá inicial de Campeonato Paulista em 23. Então, ele não teve lá tanto tempo assim como titular. Eu acho que um dos grandes pecados do Abel nessa temporada 2024 foi, em momento algum, ele ter, pelo menos, iniciado algum jogo com o trio Estevão, Luiz Guilherme e Hendrick.
Tá aí, vamos ver o que vai ser do Palmeiras pós-Estevão. Estevão que já tem a sua saída marcada, né? Agendada, vendido para o Chelsea, vai disputar o Super Mundial pelo Verdão, mas depois... Quer dizer, você tinha que falar de Chelsea agora, essa altura também, para contemplar. Pedro Henrique Sperber é um cara que é impressionante. Torcedor do Internacional e na Inglaterra torce para um time azul. Isso é que eu não consigo entender do nosso PH Sperber. Torce para um monte de time azul. E torce para um monte de time azul. É um pouco contraditório. Assim como o Atlético Paranaense é um clube contraditório, o PH Sperber é um colorado contraditório. Então a nossa seleção ficou dessa maneira. John no gol, 4-3-3. John no gol, Wesley lateral direito, Bastos e Léo Ortiz os zagueiros e Bernabé é o lateral esquerdo aí, o Internacional representado. O meio de campo com Marlon Freitas e Gerson, dupla de volantes, Savarino é o meia. E no ataque, Estevão, Luiz Henrique, Yuri Alberto e o técnico Arthur Jorge do Botafogo. O Botafogo que conquistou o título brasileiro 29 anos depois. Uma boa seleção, né, Bruno Prado? Boa. É um bom nível, assim, bons jogadores. O Estevão, um cara acima ali. O Gerson faz uma temporada brilhante, né? Acho que individualmente, talvez... tem os jogadores do Botafogo. Acho que o Botafogo é mais o conjunto do que... Luiz Henrique acaba sendo um talento. Eu acho o Almada muito bom, o Savarino. Mas, para mim, o que mais me impressionou no ano depois do Estevão foi o Gerson. O ano do Gerson foi excelente. No Canelada que vai chegando ao fim essa primeira edição desse domingo, dia 29 de 2025, já batendo a porta. Relembramos tudo o que aconteceu nessa edição do Brasileirão, as disputas por título, por Libertadores, por rebaixamento, os times que ficaram no meio de tabela, um campeonato que termina com o Botafogo, enfim, conquistando seu título, acabando com o seu jejum de 29 anos, aproveitando esse bom momento, essa fase como o SAF, que evitou um destino talvez muito pior do Glorioso, consegue conquistar esse título e, pela primeira vez desde 1995, levanta a taça de campeão nacional. Vamos ver o que vai acontecer em 2025. Promete demais o Campeonato Brasileiro, que em 2025 começa final de março e vai até 21 de dezembro. Se já foi um problema esse ano o Campeonato Brasileiro acabar pouco antes do Intercontinental, ano que vem vai ser um problema ainda maior por conta da realização do Super Mundial. Mas isso a gente vai ter muito tempo. Vai para o Intercontinental e volta para jogar aqui de novo. Joga no Catar, depois volta e joga no Morumbi, joga no Rio de Janeiro. Joga quarta no Catar, domingo no Brasil, se passar, volta para o Catar de novo. Exatamente. Vai ser um grande problema e a gente vai ter muito tempo para debater isso aí no Bate-Pronto, também no Canelada. E lembrando, hein, essa é só a primeira edição de hoje. Às 6 horas da tarde começa a segunda edição do Canelada nesse dia 29 de dezembro. Vamos relembrar tudo o que aconteceu na Copa do Brasil, que terminou com o título do Flamengo. Então, você fica ligado aqui na programação da Jovem Pan, beleza? Tamo junto e até mais. Canelada. Realização Jovem Pan News.